Nós não queremos essa intervenção. Nós queremos sim resolver o problema do Brasil com as eleições. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram. Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @Bem Comum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum. Hoje estamos fazendo uma versão off. Então você está vendo isso agora, mas você está vendo como está vendo, tem uma luz atrás de mim aqui, até de dia, mas você está vendo de noite. É porque foi gravado mesmo, gente. Nessa campanha, nessa corrida eleitoral aí, a gente tem se desdobrado para conseguir atender o máximo de candidatos aqui no Bem Comum. E aí a gente às vezes tem que gravar em outro horário. Meu amigo Felipe está mais uma vez aqui comigo. Seja bem-vindo, Fê. Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse podcast gravado, né, Rafa? O Felipe ficou mais escuro do que de costume, mas é por causa da luz mesmo. Não peguei sol. E hoje nós estamos aqui com a direita on fire, né, Rafa? Aqui o lugar mais seguro da região sul hoje é aqui. Hoje é a casa mais segura, aqui ninguém entra. Então aqui hoje, então, como o Felipe falou, com 2 candidatos, hoje nós estamos com a galera aqui que tem que bater continência. Estamos com eles, Sargento Lima e Coronel Armando. Sejam muito, muito bem-vindos ao Bem Comum. Obrigadão, Rafa. Obrigadão, Felipe. Dá-lhe lá. Bom dia para todo mundo. Bom dia. Obrigado, Rafa. Obrigado, Felipe, pela oportunidade de estar junto e falar com o público de vocês. Que legal, que legal. A gente está nesse processo aqui, como a gente sempre fala, a campanha eleitoral para quem é do Legislativo é muito complicado, porque ela é muito curta de tempo de TV. A mídia não dá tanto espaço quanto para o Executivo, né? Parte de programas eleitorais ali e tudo mais. E vocês têm que ir no tete a tete, vocês têm que conversar, cada espaço para poder falar das propostas é uma oportunidade importante para vocês, né? Vocês ainda têm a vantagem que vocês têm 4 anos de história aí para contar, né? Tem 4 anos de trabalho para poder prestar conta e tudo mais. Então fica um pouquinho mais fácil porque vocês estão há 4 anos fazendo coisas e se comunicando com a base eleitoral de vocês. Mas a gente mesmo assim quer saber o que vocês fizeram de interessante lá, o que vocês viram de interessante e o que tem para fazer ainda e que é um motivo para vocês continuarem. Mas antes, para quem não conhece vocês ou até para quem é eleitor de vocês, eu acho interessante a gente contar a origem de vocês, a história de vocês, de onde que veio cada um de vocês e como é que isso despertou para a política, porque afinal de contas vocês são milico, então eu quero saber como é que isso virou, como é que os milicos viraram político. Quer começar, Sargento? Tranquilo, não. Sou técnico agrícola, servi o exército aqui em Joinville. Quando fiz o concurso para PM, passei em 3 cidades aí pelo fato de ter servido o Exército de Joinville, conhecia Joinville, fiquei por aqui mesmo, né? Isso já se vão lá mais de 30 anos, né? Que moro aqui efetivamente nessa cidade. E como servidor público, eu acompanhava a política, né? Me interessa o que acontece. Né? Impacta diretamente. Impacta diretamente. Então, eu digo assim que nunca fui político, mas fui muito politizado. Eu acho errado esse dizer assim, olha, eu não sou político, então você é o quê? Feirante? Tu é o quê, cara? Tu não é político e tá aqui na minha frente pedindo voto. O que tu é? Vendedor da Jequiti? Testemunho de Jeová, né? Alguma coisa tu tá fazendo aí. Não, tem que assumir, eu sou político, sou politizado, né? Politizado sempre fui minha vida toda, como eu falei, com servidor público eu tô de olho ali, quem que é o governador, quem que tá, né? Porque tem coisas que impactam diretamente na carreira do servidor. E também, instrutor de armamento e tiro, conheci vários e vários. Hoje eu tenho a oportunidade de poder falar que tem instrutores hoje que foram meus alunos, né? Isso é bom, que eu já estou vendo que já estão multiplicando isso.
né? Incentivei vários deles a fazer o curso de instrutor de armamento e tiro. Fizeram, hoje estão dentro dos estandes de tiro, dentro dos clubes espalhados para o estado. E lá na campanha, lá, coloquei meu nome à disposição. Tu já ia direto para o estadual? Sim, porque havia um grande projeto dentro, na verdade, assim, olha, dentro da militância de direita havia um grande projeto do seguinte: esquecer os estaduais e eleger deputados federais e senador, né? Tinha 2 vagas, né, no nosso caso aqui no estado de Santa Catarina, na eleição de 2018 de forma muito específica. A eleição era fazer a entrega do máximo possível de federais para o presidente Bolsonaro e eleger um senador. Então, quem coordenava o partido naquela época ali eu concorri na época com 6 estaduais do meu partido. Somente do meu partido dentro. Tinha deputado estadual em cada uma dessas cidades aqui no nosso entorno aqui, também do meu partido. Então eu sabia que se eu quisesse de alguma forma eleger, eu teria que trabalhar o dobro e foi o que eu fiz. Foram 45 dias muito, muito bem trabalhados, uma campanha muito, muito enxuta. Contando com o nome do presidente Bolsonaro ali, isso aí facilitou muito a nossa vida. A onda, ela realmente impulsionou a gente. E, se a gente for olhar de uma forma ou de outra, foi um sucesso a campanha 2018. Foram 6 estaduais, 4 federais, um senador, um governador, e batemos na trave ali com o senador por causa de 16 mil votos, né, Coronel? Uma coisa assim. Então foi. E detalhe, uma campanha feita por amadores. Eu não tinha a menor ideia de como funcionava uma campanha, assim, né, de forma profunda, como todo mundo é doutor nisso, né? O Coronel Armando também, eu lembro da gente ali de fazer cada coisa que não tinha tamanho, não de errado. Mas a gente batia na porta errada, a gente andava pela rua. Tava aprendendo a fazer o negócio fazendo. Não era nosso métier isso aí, né, cara? De fazer campanha política, mas foi um sucesso. E eu acredito que esse ano vai ser novamente, até porque agora existe uma exigência da população, né? Querendo, né, nomes. Então foi assim que foi pelo menos a minha história política foi dessa forma. A gente colocou, né? Como estadual eu já sabia que eu não entraria, eu pensei, né? Eu olhei dentro da minha cidade, 6. Tanto que o segundo lugar aqui dentro fez 14, 15 mil votos. Então foi uma votação, representatividade, mas não entrou, né? Mas a gente conseguiu cumprir parte do nosso objetivo. A gente conseguiu sim colocar lá deputados federais bolsonaristas na Câmara de Deputados. Isso aí foi pra gente foi importante. Lógico, a gente brinca, né? Um deles fraquejou no caminho ainda, né? Deu uma falhada na perna, né? Mas o importante, se a gente não tivesse feito isso, hoje não existiria Coronel Armando, não existiria Carol, não existiria Daniel, né? Então a gente conseguiu, de uma forma ou de outra, realizar a parte do nosso projeto ali. Perfeito, perfeito. E você, Coronel Armando, como é que chegamos aí? Qual que é a tua história? Esse teu sotaque não é de Joinville. Eu quero saber de onde é que você veio e como é que foi parar na política, cara. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu, na verdade, nasci em Resende, no Rio de Janeiro, Agulhas Negras, mas meu pai foi oficial do Exército, chegou aqui em 1953, junto com o governador Pedro Ivo, que era da turma dele, e fez carreira militar e foi convidado a ir para a Academia Militar das Agulhas Negras para ser instrutor. Minha mãe saiu grávida, minha mãe de Joinville, Xireda, saiu grávida, eu acabei nascendo em Resende, mas por ser filho de militar do Exército, a gente roda muito no Brasil. Sim, imagina. E eu morei por muitos anos no Rio de Janeiro, e acho que acabou, você fala de sotaque, a gente acabou tendo, na maior parte, esse sotaque do Rio. Mas eu sou bem joinvilense, a minha esposa é de Joinville, quando me formei na MAN, eu vim para cá em 1980, para o 62BI, o nosso batalhão, até o meu número é 2262, 22 do presidente e 62 do batalhão, porque é um batalhão que o Lima também serviu, a gente que tem essa ligação com o quartel. Sabe a importância do Exército na nossa vida. Então eu fiz a carreira militar. Ao par da carreira militar, eu só não fui no Acre e na Paraíba. Todos os demais lugares do Brasil eu estive. Estive no Oiapoque, estive no interior da Amazônia, no interior do Nordeste, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Então a gente tem uma vivência nacional muito grande. Legal. Ceará. E isso me trouxe a ver as diferenças que o Brasil tem. E a gente vê que a gente precisa aproximar o país. Às vezes a esquerda diz que quer desenvolver o país, mas quem realmente desenvolve é a direita. Eu ao longo da carreira também fui me graduando, eu sou formado na MAN, 32 anos de serviço ativo, desse que eu rodei o Brasil. Fiz o curso de Educação Física do Exército, eu era atleta de basquete, joguei com o Oscar, fiz um ano depois Eu fiz o curso depois de um ano do Bolsonaro, então fomos contemporâneos na MAN, fomos atletas juntos. Votei no Bolsonaro em 90 e também me formei em Direito, fiz Direito aqui, comecei no Gimbal aqui, depois me formei na Unisul, fiz Administração Pública na UFSC,
Faço história, gosto muito de história, faço história. E fiz algumas pós-graduações. Pós-graduação em recursos humanos, em docência do ensino superior, segurança pública e MBA em gestão estratégica de segurança. Também fiz outros cursos relacionados, uma pós em política e estratégia pelo Exército. Então, fiz uma boa formação, é um currículo bom, mas eu nunca pensei em ir para a política. A gente sempre olhou a política, o militar olha a política com distância. Mas quando o Bolsonaro entrou na política, foi concorrer a deputado federal, eu já era amigo, a presidente, eu já era amigo dele, e fiz um contato para entrar, para ajudá-lo. Ele nem sabia em que partido ia, eu já... quando eu souber, recebi mensagem dele, quando eu souber para onde eu vou, você entra. E eu e o Lima, como muitos, acabamos entrando no PSL, que é um partido que não tinha uma história, tinha só um deputado, Bivar, na época, e quando o Bolsonaro decidiu para lá, foram 9, e acabou elegendo 53 deputados federais, quando a expectativa era de 20 a 30. Então a onda... Mas bom mesmo deu uns 20, 30 também. Bom mesmo, Sobrou. que ficaram com o Bolsonaro. Houve muito oportunista, eu acho que isso é uma realidade. Houve muito oportunista na eleição de 2018. A gente pode falar aí, ver pessoas que traíram o nosso presidente. Bolsodória? Bolsodória, Bolso Moisés, Bolso outras coisas todas. Bolso Fábio, Bolso Vídeos. Então nós tivemos muita pessoa que traiu o Bolsonaro. E agora, o eleitor, a campanha é diferente. Eu e Lima estamos no PL, muito mais pelo presidente Bolsonaro, a gente sempre seguiu o Bolsonaro, e nesse partido a gente viu uma estrutura diferente, um partido que tem comando do Jorginho Melo, que tem estrutura. Eu estou aprendendo, acho que o Lima também, eu nunca fiz as coisas que a gente viu o PL fazendo, a gente não tinha uma estrutura de partido, era extremamente amadora a campanha de 2018. O PSL. Com o PSL. Era amador demais. Agora a gente sabe, tem movimentos, tem apresentação nas associações comerciais. Tem um telefone pra gente ligar. É bem assessorado. Então, o PL é um partido estruturado, eu acho que é o partido que vai ganhar as eleições aqui em Santa Catarina, vai ganhar no Brasil, vai ganhar em Santa Catarina, e isso vai ajudar a mudar o nosso país lá em Brasília, continuar a mudança, e aqui em Santa Catarina nós vamos ter um período muito bom com o Jorginho Melo, governador, o Jorge Seife, nosso candidato ao Senado. Eu vou falar de mim também, quem quiser me conhecer, veja mídias sociais, veja o Lima. Nós estamos agora numa situação diferente, hoje nós somos vidraça. E na vidraça você pode jogar uma pedra, mas pode enxergar o que ela fez. E nós temos história. O Lima é o cara que barrou o Moisés na Assembleia Legislativa, apoia a segurança pública, assim como eu, segurança privada. A gente tem história, eu tenho aqui um folder de tudo que a gente trouxe para Joinville. É pouca coisa pequena, gente. Eu trouxe a emenda parlamentar, o Lima também tem. Então a gente trouxe aqui o naipe, minha mulher trabalha no naipe, 5 milhões para fazer um núcleo de atendimento para pessoas especiais, ali estão minhas bandeiras aqui em Joinville, melhorar as instalações, a Esquadrilha da Fumaça, Praia da Vigorelli, nós estamos mandando recursos e participamos do acordo para que a Vigorelli pudesse ser desenvolvida, fazer levar energia para lá, melhorar a situação da Vigorelli. Temos uma diversa parte fundiária, né? E tem também parte para hospitais. Mas isso eu acho que o pessoal pode ver. Então eu gostaria de lembrar a população, e agora falando com o Lima, se a eleição 2018 foi com muitos candidatos, agora tem muito mais. Agora nós temos 33 candidatos a deputados federais em Joinville e 57 a estaduais. A população vai ter que escolher. E o votar, eu tenho pós em RH, o votar é contratar uma pessoa. A pessoa vai contratar alguém para representá-lo por 4 anos e depois de 3 meses não pode demitir. Não é contrato de experiência, é contrato permanente por 4 anos. Não é Aspone, né? 4 anos de experiência. Vocês não podem votar sem comparar os candidatos, ver o que cada um fez. Vocês estão contratando. É uma coisa com responsabilidade. Então a população... ela precisa conhecer seus candidatos, ver a história que cada um tem, o que construiu, como votou, porque nós temos que ver quem votou a favor da prisão do Daniel Silveira, votou contra uma das essências do parlamentar, que é a liberdade de expressão. E a nossa população está aí. Então vejam quem votou contra a liberdade de expressão, quem votou contra a imunidade parlamentar para votar, para tudo. Nós podemos ser cerceados hoje, e nós somos representantes para defender a população.
Nós estamos ali para defender. E hoje isso está sendo ruim. Nós vimos agora o inquérito contra os empresários que se manifestaram numa rede social e fizeram um comentário interno, que é uma coisa que é natural, Não, a gente isso parece comenta loucura, isso. cara, E parece está lá o Alexandre de Moraes vindo em cima. Então conheçam como nós votamos, como nós trabalhamos, o que foi feito para que a gente não perca a oportunidade de eleger deputados que realmente possam representar Joinville. Se a gente diluir os votos, só nos federais, se cada um tiver 3 mil, nós temos 100 mil votos dados. E olhem que nós temos hoje 3 federais na cidade, podemos até ficar com menos. Temos 3 estaduais, se dividir em 57... Cada um não elege ninguém. Nós acabamos não elegendo. Então é importante que a população saiba que para ajudar o Bolsonaro, ela vai ter que primeiro escolher deputados que são alinhados com o Bolsonaro. E segundo, sem desmerecer os outros, comparar cada um o que já vem fazendo, o que trouxe, como se porta, como ele atua, para que ele tenha certeza que esse contrato que não tem experiência de 4 anos, você vai investir bem. E aí eu acho que eu sou, pode olhar na minha ficha, o deputado que mais votou com o Bolsonaro no Brasil. No Brasil, votei mais com o Eduardo Bolsonaro. Aqui em Santa Catarina, eu sou o que mais votou com o Bolsonaro. Fui vice-líder do governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados por 1 ano e meio. Bolsonaro esteve na minha casa para tomar café. Não foi uma visita oficial, foi uma visita de um amigo que a gente recebeu em casa. Então, a gente tem uma relação com o presidente, uma relação construída há 46 anos. Votei em 1990 no presidente. Na primeira eleição de deputado federal, eu estava no Rio de Janeiro, votei. Entrei no PSL por causa dele, ele nem sabia onde ia, como o Lima também entrou. Quer dizer, eu não falo só de mim, aqui agora é meu momento, estou falando dele. E a nossa população tem que comparar realmente as pessoas que vai escolher, porque senão nós vamos ter dificuldade de ter representação de Joinville. E a representação de Joinville é uma representação para Santa Catarina, mas também ajuda a gente a trazer recursos para a nossa cidade. Muita gente precisa. A gente trouxe, eu trouxe, o Lima trouxe, e para a região também, onde a gente vem atuando. Não, então era isso que eu queria falar. Tem outros assuntos, mas... Tem muitos. Mas a gente vai deixar hoje vocês falarem aí. Vai longe, Mas vai longe. o homem fala bem, né, Felipe? Bom, a PhD em um monte de curso, daí perdi já a votação aqui. Mas falando, vamos lá um pouquinho da política, né? Que é o que vocês vieram falar aqui, além de falar das histórias e de projetos, né? Porque muita gente não conhece vocês, né? Lima, tu... Já somos amigos, né? Certo, Lima? Tu falou que o segundo colocado fez 14 mil votos e não entrou. Isso é uma das pautas, se vocês acompanharem todos os nossos podcasts aqui que a gente tá fazendo, eu sempre falei isso, porque assim, a tal da legenda judia da gente, né? Porque às vezes alguém entra sem ser votado. É difícil entender. Foi também, a doutora Tânia Arada que falou que só 10% dos deputados foram eleitos? Eleito pelo... O resto foi tudo legenda, né? Eu acho que foi 26 dos 513. 26 dos foram votados. Mas isso aí precisa entender o nosso sistema. O nosso sistema é uma proporcional... Mas assim, desculpa, mas assim, ó, porque o que acontece? Se eu voto em ti, certo? E ele não faz o voto e ele entra por legenda, é uma coisa que não votei nele para ser eleito, né? Aí o Rafa, por exemplo, fez mais votos que ele, mas ele não entra porque a legenda dele é fraca. Então, isso no nosso sistema que não condiz com o processo... Mas que ele foi bem votado. Não é porque ele foi bem votado, é que na colocação... O ranking... Qual é os mais votados? Tal. Agora tem na verdade, tem duas formas, também, né, de solucionar isso aí. Primeiro, uma reforma política, obviamente. É isso que a gente entrar, né? Com reforma política, sim. Mas do interesse, você acha, da... Não, eu vou te falar, de quem enxerga a coisa da forma que nós enxergamos, sim, é do interesse. Beleza, tudo bem. Aí o cara põe o tiro lá e faz 1 milhão de votos. Só que eu vou te falar, a gente tem que fazer a meia-culpa, tá? Hoje, o eleitor do Coronel Armando, o eleitor do Coronel do Sargento Lima, ele vota, ele tem uma estruturação do voto dele através de informações que ele recebe. Certo. Olha, eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou armamentista, eu quero reforma administrativa, eu quero reforma tributária. Então eu sigo uma linha de raciocínio, olho lá o que os caras estão fazendo, como eles estão trabalhando, e vou votar neles. Aí pelo menos você tem um direcionamento do teu voto. Muito do que acontece, né, o que a gente chama essa suruba na hora de eleger. Pô, o cara não recebeu 5 votos, como é que o cara tá lá dentro e tal? É aquele cara assim, ó. Vou te falar, material nosso vem completo, irmão? Não, eu vi aqui, eu vi. Não, entendeu ou não? Sim. Agora, eu vou te falar, tem cara aqui que apoia, cara, eu digo sempre assim, eu não tenho dificuldade nenhuma em falar nome. Vamos falar lá? Vamos lá. Candidato a deputado federal Ismael dos Santos. Foi indicado pela Convenção da Assembleia de Deus. Não tô falando mal do cara. Mas eu peguei o material dele que só tem o número dele aqui, cara.
Entendi. E deixou aberto aqui embaixo aqui o quadradinho do presidente. Né? Eu não sei se o pessoal está enxergando ali. Deixou o quadradinho do presidente aqui embaixo. Peraí, eu vou lá, eu coloco pautas. Tá aqui, ó. Pegar o material do Coronel Armando. Tá aqui, ó. Quadradinho cheio, meu irmão. O de vocês ficou fácil também, né? É só meter dois. É só 22 e o resto... Não é só 22, não. Tem que olhar lá. Tem um meio ali no meio. Você não prejudica o Lima e o... Não, ninguém tá fazendo Maurício, campanha pro Maurício Cudilar, que nem pro o Jorge Guetta aí. Levaram uma boiada no número ali. Mas aí a gente tem um voto que o cara sabe por que tá votando. Ele soube por que apertou. Agora o cara fala, peraí, eu defendo, eu sou contra o aborto, eu defendo... que não seja empregada ideologia de gênero dentro das escolas, eu sou contra as drogas, enfim, isso aqui, mas eu vou deixar o númerozinho do presidente aberto aqui. Se você quiser votar no Lula, tu pode botar aqui no meu santinho, pelo amor de Deus, Mas cara. às vezes é o Pablo Marçal. Ele não vai se candidatar, pô. Não. Mas é meu candidato. Mas ele não vai se candidatar. Até o final é meu candidato. Mas eu Entendeu? acho que na Mesmo que seja, mesmo que seja, não tô ofendendo teu candidato de forma nenhuma, mas pra mim é outro tiro dentro da água. O cara que não vai se eleger pode fazer qualquer proposta. Não, mas não vai se candidatar, né? Não, tu entendeu? Então eu digo assim, quando você fala assim, por que tem essa suruba, que eu digo assim, por que o fulano entrou, o Deltrano deixou de entrar, é porque ele realmente fez isso aí. Eu vou deixar aqui meu santinho aberto para federal. O voto federal é importante pra caramba, bicho. Todos, né? Pô, o voto de senador é importante pra caramba, o deputado estadual é importante pra caramba. Então, lógico, tem a meia-culpa. Tem ali, lógico, exigência de uma reforma política, mas o eleitor tem que ter uma reforma de eleitores também. Sim. Que saibam por que tá votando e quem tá votando. Eu nunca tinha pensado nisso que o Sargento Lima falou, sabia? Mas assim, faz um sentido, apesar de eu não concordar, mas faz um sentido. Porque tu não vai botar um Zé Guilherme. Mas assim, ó, até pro senhor, no que a gente tá conversando. Mas aí tu pega o Tiririca, fez 1 milhão de votos em voto de protesto, e quantos caras esse cara levou? que eu não faço ideia de quem são. Deixa eu falar pra você. Teve gente com o Tiririca com 262 votos. 262? 262 votos. Nossa, Tava na É legenda. pra federal. Ele não ganhava no veja, condomínio aqui. Tem gente que teve menos votos que o vereador que entrou com o Tiririca. Vamos falar do sistema político, embora... Essa briga é mais tudo do que de qualquer um, né? Essa reforma política, ela Como é vai que tá ter lá? que... Nós votamos lá. Quando houve a reforma política, nós queríamos, primeiro, unificar as eleições. Eleições não podem ser a cada 2 anos que o Nossa. país para. Concordo muito. Nós temos que unificar as eleições, é caro. Eu e o Lima, eu falo de Brasília, eu devia estar em Brasília, hoje eu estou aqui no meio da campanha, o Lima mais em Florianópolis. A gente está na campanha porque não podemos fugir a essa regra que Ontem tem. eu fui lá votar lá. Não, e daqui 2 anos. Mas você não vocês pode têm que trabalhar, dar- né? E daqui 2 anos vocês têm que dar suporte a alguém, né? Daqui a 2 Mas tu anos, não tem que se afastar do nós cargo. vamos ter que Apoiar alguém. apoiar alguém. Então, o Brasil vive a cada 2 anos com eleição. Então, se a gente aumentar o tempo do executivo, essa era a proposta, de 5 ou 6 anos, sem reeleição, Sou a favor. e o legislativo ficar a cada dois mandatos, dentro, unificando as eleições, você vai ter mais eficiência na máquina administrativa. Mas Concordo. isso não passou. Outra coisa, Por que não passou? Quem votou contra? principalmente os líderes de partidos grandes, porque na chapa majoritária, quando entra essa forma proporcional, a Gleice Hoffmann, do PT, ela não tem voto, mas todo mundo que vota no PT vai subir para ela. Ah, entendi. Então, os líderes, aqueles nomes mais fortes, não querem uma eleição majoritária para todos os cargos. O que é majoritária? É para presidente, governador, senador e prefeito. As demais são proporcionais, a soma das legendas. Então, se todas fossem majoritárias, nós teríamos que ter um voto distrital, que é outra coisa. E o distrital daí? O distrital também não passou lá em Brasília. Então não é que a gente não queira. O distrital vai fazer que Joinville e a população do entorno aqui, da Munesc, O norte catarinense, vamos supor. a Munesc, A 13 Munesc. municípios, e Vale ali de Jaraguá, vão juntar e vão formar. Aqui tem tantos habitantes, tem 1 milhão de habitantes. Então, proporcional ao número de eleitores, aqui vai ter tantas vagas de deputado federal, tantas vagas de deputado estadual, e nós vamos votar em candidatos aqui. Isso vai baratear a campanha e vai permitir que o deputado haja realmente na sua Os região. partidos seriam distritais. Mas comitês isso não distritais. passou. Por quê? Porque aí os que entram, os grandes líderes que precisam do voto do somatório vão ter mais dificuldades. Porque tem muita gente que está na política aí sobrevivendo dessa forma. Sim. Falo do PT. Que é política de profissão, né?
é político de profissão e o cara tem a ideologia, vota na ideologia, não sabe quem vai estar lá. Então o que o Lima falou é uma verdade, a gente tem que, primeiro, estar alinhado com um pensamento, aí sim a ideologia. Mas segundo, não deixar aberto. Se eu sou bolsonarista e deixo digo que sou bolsonarista, tem deputados federais aqui em Joinville que puseram número de um partido e 22, para dizer que é bolsonarista, mas você vira do outro lado, não tem, só tem o número dele. Aberto, o que o Lima falou é a verdade, acontece em todos os lados. Então essas pessoas aceitam, eu não aceito a esquerda no poder, ponto, e vou trabalhar sempre a esquerda, contra a esquerda. Eu vou com o senhor, tá? Conta comigo. É o que o Lima faz, nós temos que trabalhar com vocês. com posição. Se o cara tá botando o livre presidente ali, Pronto, já é pra mim. ele já inimigo. mostra que, ó, peraí, bom, se der ele, eu vou mudar de lado. Eu vou mudar de lado. Nós temos lado. Vento de O bilhete. nosso lado é direita. Eu sou Não, o extrema cara já direita colocou conservadora. eu confesso ali, gente, ó, eu vou mudar de lado, ponto. Ele já fez uma confissão e entregou Então, pelo Eu, extrema direita conservador. A pessoa tem que olhar isso. E a gente está aqui falando o que é a direita. A direita é pela tradição, pela família, pela propriedade, pela liberdade e pela religião, por Deus. São valores de direita que sustentam a sociedade. Hoje a gente tem uma sociedade caindo. Eu dou como exemplo os Estados Unidos. É o maior país mais economicamente desenvolvido, é o país mais forte militarmente, mas a sociedade americana está ruindo. Você vê lá o Califórnia, o estado mais rico dos Estados A Unidos, Califórnia tá um absurdo, cara. o cara pode roubar, desde que seja menos de $1.000, ele pode tirar de uma loja. E não vai ser preso. Não. Imagine entrar aqui numa loja, é menos de $1.000, e amanhã eu volto para pegar mais 1.000. As empresas estão saindo da Califórnia. É esse estado, é o estado maravilhoso do sol, é o estado bonito, é o estado Esse- onde tem os artistas. Califórnia- Ou dá um cadeado, né? Porque se ele roubar, é preso, né? Onde tem, Esse é outra cadeada onde tem os artistas, onde lá se consome droga, onde tem uma sociedade degenerada. Então a gente tem que ver os valores. Sim. Os estados, o Texas é o estado mais armamentista dos Estados Unidos e é o que tem menor Menores resultado. Não, e virou- E traz as empresas. E a galera tá indo embora pra lá, né? A galera da Califórnia. O Bolsonaro deu uma entrevista, né? Que o Estado. Assim, eu não tenho dúvida que Santa Catarina vai eleger totalmente a direita conservadora. Né? Isso é o. Não fala isso, cara. Não fala isso. Não, Nós porque. temos que lutar por isso. Tem que lutar por isso todo dia. Mas não, porque Santa Catarina é conservador, né? Vamos lá, Santa Catarina é conservador. E o Bolsonaro falou, né, que por metro quadrado, por habitante, é o estado que tem menos índice com mais, o estado emitido. com mais CAC emitido, né? Com mais porte de arma e com menos violência. Então, peraí, então é uma conta que não fecha, tem mais arma, tem menos homicídio, né? Enquanto em outros estados, é isso que o senhor falou. Lá libera droga, libera isso, libera aquilo, mas tá ruínas. Aqui não, estou falando de Santa Catarina. Então, é um modelo pro Brasil, né? Então, vamos analisar os dados, né? Não, isso é ponto passado. Quando você fala de desarmar a população, lógico, a gente tem uma visão lá na frente lá do que realmente querem com isso. Estão preparando o terreno. Estão fazendo a cama para algo terrível no país. Aham. Então, quando você desarma uma pessoa, você deixou ela nua. Sim, sim. É a mesma coisa você deixar quando agora comparar o Estado à pessoa, e você deixar uma pessoa nua no meio da rua, ela vai se sentir numa situação extremamente vexatória, com frio, fragilizada, sentada no chão. Vulnerável ao extremo. E quando você desarma um Estado, foi isso que você fez com ele. E isso é realmente preparar uma cama. Quando você desmonta algumas coisas ali que são itens que são muito importantíssimos, citados agora aqui pelo Coronel Armando, que são a base de sustentabilidade de qualquer nação, você também está preparando alguma coisa de terrível. Sabe? Se você... Você começa a envenenar salvo se a você raiz. entrou no quarto com a mulher, ela quer botar o venda no teu olho para fazer uma surpresa, que tu sabe que lá vem coisa boa ali dentro. Ali, qualquer outra exceção é ruim. Peraí, cara, você vai assinar um contrato de compra do teu imóvel aqui com os olhos vendados. Certo. Sem saber o que está fazendo. Por que eu digo isso? Restrição de informações na internet. Peraí, você vai estar votando, mas você vai votar de olho fechado, meu irmão. Por quê? Hoje você não pode usar símbolos nacionais, as cores você não vai levar teu celular. Daqui a pouco, eu não duvido uma hora que... Cara, eu não queria ser mesário essa eleição. Não, pois é, beleza. Vamos falar de legalidade? Eu chego lá, eu pego meu telefone ali. Não, o Coronel Armando é de 1,99 que nem o meu. Também o meu de chorola. Mas tem gente que tem telefone ali de 8 pontos, 12 pau. Aí beleza, você deixa o telefone ali dentro, você volta. O telefone não tá mais ali. De quem que é a culpa? É do mesário?
Agora vai virar um segurança. Então, tudo isso, cara, então são coisas assim que você vê que os caras realmente, daqui um dia, não me surpreendo se um dia o Supremo falar assim, ó, aliás, o TRE falar assim, ó, candidatos cujo sobrenome começa com a letra B também tá proibido. Só falta isso agora? Eu queria só vou dar uma dica aqui pra um rapaz careca que manda bastante coisa aí. Se eu fosse careca também, talvez eu fosse muito chateado da vida. Porque eu gosto muito do meu cabelo. Olha essa franja. Isso deve te irritar muito quando você vê um cara assim. Aí você fica descontando. Cabeça de ovo? Um cara careca aí. Cabeça de Um ovo. cara careca. Um careca qualquer. Que eu tô falando aí. Genérico. Qualquer cabeça de piroca. É o aí que tem umas ideias de jirico. Vou dar aí pra você pra próxima eleição. Você quer mexer numa coisinha, uma regra interessante aqui, ó. Pega essa aqui, que isso aqui pode mudar a tua vida, hein? Pode salvar a tua história. Cara que tem antecedente criminal não pode votar. O que você acha? Bota aí, ó. Tem antecedente criminal, não vota. Perdeu o direito de votar. O que tu acha? E de ser eleito. E aí, tu votava ou não? Tu ia poder votar, careca? Aí que eu te pergunto. Pior é ser eleito. Eu posso entrar aqui nessa... Eu ia falar exatamente isso, de leis e de segurança e leis. Nós não podemos admitir um ex-condenado que foi liberado pela decisão judicial, está aí concorrendo a presidente da República, é o Lula. Existe ex-condenado? É ex-condenado, é condenado e... Porque pra mim condenado é condenado, né? É. Eu queria falar sobre segurança pública. Descondenado. O Lima é da polícia, a gente tem que falar um pouquinho de segurança pública, já que é a área do Lima e a área que eu participo também da Comissão de Segurança Pública. Nós temos vários problemas na segurança pública que afetam a sociedade. O primeiro é a audiência de custódia. Quando um policial prende um bandido, ele vai entregar um juiz em 24 horas e esse bandido vai ser liberado e o policial vai ficar respondendo. A primeira pergunta ao bandido é: você foi bem tratado? Primeira pergunta e o policial fica respondendo. Nós temos um caso emblemático agora. É o Ibis. Nós temos agora o caso emblemático da Polícia Rodoviária Federal que prendeu 400 quilos de droga, de cocaína. E essa apreensão, a Polícia Federal tem hoje meios para verificar o que tem nos veículos, às vezes denúncia, às vezes scanner. Eu até mandei scanner para a Polícia Rodoviária Federal passar nos veículos. Ela viu ali um veículo transportando cápsulas de cocaína. Eram algumas toneladas de 400 quilos de cocaína. E quando foi ser julgado, o juiz na audiência de instrução perguntou: vem cá, como é que você tinha certeza que era cocaína na cápsula? E que não era uma cápsula de remédio, mas estava escondido. Aí ele perguntou: bom, a gente não... como é que você tem certeza que não era farinha? Aí eu falei: juiz, farinha não vende em cápsula. Farinha vende por quilo. E o juiz: não, mas você tem certeza? Você sabia antes que não era farinha? Então o juiz, ele no final, autuou o pessoal da Polícia Rodoviária Federal por prisão irregular. Eles conduziram o cara na algema. Em que estado isso? Isso aqui, acho que foi aqui em Santa Catarina. Ai, que legal. Eu ainda não sei, eu posso confirmar. Mas no final ele liberou os traficantes. Às vezes era um que padeiro. foi uma prisão ilegal de um cara que estava levando cocaína em cápsulas. E disse: podia ser cocaína, podia ser isso, podia ser farinha. Como é que você tinha certeza que era cocaína antes de você aprender? Então isso é uma forma de inibir a polícia de trabalhar. E nós temos que dar àqueles que protegem e servem ao mudar a legislação para proteger, tornar crime hediondo quem mata policial. Nós temos que mudar isso. Não dar progressão de pena para determinados crimes. E, infelizmente, o STF vem protegendo os bandidos do Rio de Janeiro. Não deixa nem a polícia atuar na favela. Nas favelas do Rio de Janeiro tem 50 mil fuzis com pessoas armadas. E se a gente não entra, e quando entra é risco, eles dominam a favela. Isso é um território onde não tem lei. O Rio é um lugar à parte mesmo, né? O Rio é um lugar à parte, mas os ministros do STF, o Fachin, impede as operações policiais. A polícia está ali para proteger e servir. Agora eu quero ressaltar aqui o comandante, Coronel Reinsdorf, que tem feito a operação Fecha Quarteirão aqui. A polícia dá segurança Eu acho muito louco. para a população. Tem dia que eu passo aí que eu vejo muita viatura. É a polícia na rua, gente. É isso que a gente quer ostensivamente a polícia, porque ela dá segurança. Mas a gente tem que proteger também a polícia. É o que eu falo, Coronel. Você fala pra todo mundo assim, ó, que a polícia, perdão, sargento, é covarde. O policial é covarde. Porque ele sai de casa, deixa a família, esposa e filho, não sabe se vai voltar. Ele é covarde porque ele põe o peito à prova.
de uma sociedade injusta. Ele é covarde porque ele prende o vagabundo. No outro dia ele tá solto. Ele não tem nada a perder quando faz uma coisa com a família do policial. Então você fala, o policial é covarde por ele botar o peito à prova com uma sociedade que não merece. Perdão meu desabafo, mas assim, pra mim é isso. Porque as nossas leis são tão falhas que se tivesse uma greve da Polícia Militar, Polícia Civil, a PRF, PF, o Brasil virava um caos. Não, se a polícia Então, cruzar assim, ó, e assim, ó, mas eu não sou favor da polícia, então chama o Batman. Aí dá uma merda lá, primeira coisa, 190. Não, Então, assim, ó, eu sempre falo assim, ó, todo policial é covarde. Essa palavra é muito forte, eu acho que é o contrário. Todo policial é um herói. Na verdade, covarde policial, porque ele deixa a família que ele mais ama, coronel. Ele deixa quem ele mais ama pra defender alguém que não respeita, que não defende, entendeu? Que acusa. Isso é um comprometimento. Mas eu acho que isso é herói. O herói é aquele que se sacrifica pelos outros. Mesmo. Se você tratar covarde, é aquele que foge. O herói é aquele que enfrenta. Eu quero resgatar essa conversa aqui para dentro do momento que nós vivemos aqui. Vamos puxar. Vamos mandar o cara descer do cavalo, né? Desce do cavalo, vem aqui novamente aqui. Vamos lá, vamos descer do cavalo. O que a população tem que saber, e ela tem que ter consciência disso, e, pô, tomara que hoje, no término do programa, alguém entre em contato e fale assim, pô, eu não olhei a coisa por essa forma, assim como eu falei ali sobre a reforma política, quero falar outra coisa agora. Beleza, se eu tivesse lá trabalhando na polícia, ou dando a minha aulinha lá, tranquilo, lá, e falasse assim, pô, preciso de 20 mil reais emprestado. Eu poderia bater lá na porta do Coronel Armando e falar, pô, Coronel, eu não vou pedir na casa de alguém que é muito pobre, mas 20 pila eu ia lá, porque o cara, coronel do exército, tem sua casinha de praia, tem sua casa aqui, tem uma vida moderada, regrada, então não é um cara que é... Ele pode falar, ó, Lima, eu tenho esse valor sim, posso te emprestar, meu amigo. Beleza. Então você consegue, tem pessoas que conseguem comprovar aquilo que tem, de onde veio as coisas que tem. Sim. E eu tô falando de segurança pública agora. Se condiz aquilo ali. O cara pode, o coronel do exército prestou 20 pila para mim, eu sei disso. É um cara econômico, tem uma estabilidade. Quando nós falamos, aí nós vamos sair do micro e pro macro agora, vamos olhar o país inteiro. Tem gente lá, colegas colegas de trabalho, não, trabalham no mesmo ambiente, que aquilo não é colega, trabalham no mesmo ambiente do Coronel Armando lá em Brasília, que de verdade eles não tinham condições financeiras de bancar uma campanha. Senadores que não têm condições financeiras de bancar a campanha e de muito menos comprovar de onde veio aqueles recursos que o levaram a ser eleito. Você entendeu o que eu quero dizer? Beleza. O cara mora no morro do Rio de Janeiro. Igual eu falei, não é preconceito, não é nada, de forma nenhuma. E ele fala durante a campanha bem assim, eu sou pobre, eu não tenho lá prato, eu usava lata de goiabada como prato para poder comer, eu sempre andei de ônibus, sou muito humilde, preciso do seu voto. Aí tu vai lá olhar a declaração dele lá, porque você faz prestação de contas a cada campanha, e tu fala lá, o cara gastou 1.200.000. Pergunta, de onde veio 1.200.000 de alguém que não tem um prato, usa lata de goiabada para poder comer? De alguém que não tem a formação que o nosso candidato tem. Que não tem emprego, não tem renda fixa. De onde vem isso? O cara vai alegar que é fundão. Tá, beleza, fundão. Eu tô falando assim, você vê que é dinheiro injetado ali dentro ali. E de interesse de alguém. De interesse de alguém. Aí o cara ou veio do tráfico, ou veio da milícia, ou veio do jogo do bicho. Um exemplo que eu tô dando. Rio de Janeiro é muito jogo do bicho. Beleza, show de bola. Ele vai trabalhar para representar quem? Tá. Alguém que já advogou pro primeiro comando da capital, pro PCC. Já foi advogado do PCC. Tem cabelo a pessoa que você tá falando? Não posso responder. O cara trabalha para chegar lá. Ele se alia a partidos políticos. Faz a sua escalinha. Ele faz a sua progressão da carreira em cima do caminho político de um indivíduo, né? E chega lá onde... E não precisa ser juiz. E não precisa ser juiz. Chegou lá. Tu quer que ele representa quem? Eu que não é. Ele vai representar o quê? O pecuarista? O cara da cerâmica vermelha, cerâmica branca? Ele vai o cara que é... Então, o que o leitor tem que estar ciente, agora nessas eleições de 2022, que tem pessoas que representam os clientes dele lá. Sim. Tá? Beleza, aí que vem aquela brincadeira. Mas como é que derruba o STF? Cara, o STF, ele... Porque ele é intocável hoje. Não, e detalhe, ele tem que seguir. Só que o que as pessoas têm que ter a plena consciência do seguinte, das 4 linhas que tanto o presidente fala... Mas eles não jogam? Não, beleza. Eu não vou jogar sujo numa mesa só porque o meu colega tá trapaceando.
Eu não vou fazer isso. E detalhe, moralmente, isso acusa o cara lá dentro lá. Eu vou te falar como que nós vamos não derrubar, como que nós vamos fazer, porque eles são nossos representantes, como que nós vamos fazer para que essa situação mude hoje. Eu vou votar nos meus representantes. Ano que vem, nós temos a oportunidade de trocar? 2. Beleza? Cara, a cagada de 30 anos... Dois ministros. Não, a cagada de 30 anos a gente não vai resolver em 4. Peraí, devagar. Não, concordo. Então o que a gente vai fazer? Pô, dessa vez eu vou votar. Daqui a 2 anos lá, o Armando vai estar com o cabelo um pouquinho mais branco, né? 2026. Ó, bicho, não apareceu outro cara. Tá, vai lá, Armandão, vamos de novo. Entendeu? E nós vamos tocando, uma hora nós vamos conseguir colocar aqueles que realmente representam nossos interesses. Esse assunto do STF, a gente tem que olhar bem como funciona a indicação do STF. O STF tem 3 requisitos para entrar. Um objetivo, 35 anos de idade. O Lima pode ir para o STF, eu posso. No mínimo. 35 anos. Eu não posso ainda. E pode ficar até 75. 40 anos. A Rainha Elizabeth ficou 66 anos. Mas ela não na mandava Inglaterra. nada. Mas ela era rainha. Rainha. Nós botamos lá, e poucos reis passam de 20 anos, 30 anos. O Charles não vai passar de 20. Nós temos lá o Alexandre de Moraes, que não é rei, não foi votado, foi indicado. Ele vai ficar no STF até dezembro de 2043, quando completa 75 anos. É essa eleição que ele já está comandando e mais 5. Então, prestem bem, nós temos que mudar. Estabelecer mandato para ministro do STF. Isso. Como tem para nós, e o pessoal pode nos tirar, nós não podemos tirar. Então, não é assim É muito complicado que a pessoa tem mais da ordem no Brasil. Nós não podemos deixar o cara e não ter poder de tirar esse cara. Isso aí é um crime. Nós estamos fazendo um crime contra a nossa democracia. Então, nós temos que poder tirar o ministro do STF. Não é só Alexandre de Moraes. O Toffoli vai ficar 30 anos. Marco Aurélio Mello. Todos eles vão ficando 30, 40 anos. Então, houve a PEC da Bengala que estendeu. Mesmo que a gente reduza o prazo e crie mandato, como a lei não vai retroagir para prejudicar, não pode. Esses que estão lá vão ficar até 75 anos. A não ser que o exército invada. Não, mas vamos falar pela parte legal. Não, vamos pela parte legal, nós temos que indicar senadores que não tenham rabo preso. Aí eu falo Jorge Seif. Porque nós temos uma medida de contrapeso. É o Senado abriu uma CPI, o Senado abriu o processo de impeachment. Teve 3 milhões de assinaturas pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. O Barroso sentou em cima e não respeitou uma parte da população que assinou fora, os que não assinaram, mas que queriam. Assim, falar que é o Senado que sabatina, né? Então é o Senado que aprova e que pode tirar. Mas o Senado faz o impeachment do STF? A Câmara faz do presidente, faz uma votação para depois se abre o impeachment, faz a votação, processo que é final julgado lá no Senado. Certo. Foi a vergonha que fizeram com a Dilma. Fizeram um acordo para garantir os direitos políticos dela. Mas o Senado, ele que tem poder exclusivo de agir sobre o STF, abriu uma CPI da Lava Toga. Quem olha toda a Lava Jato, em toda a corrupção que se estendeu no Brasil, político, empresário e tal, não teve uma pessoa do judiciário envolvido, que a gente sabe que às vezes vem de sentença, que é pessoa que a gente vê, e quando há um erro com o judiciário, a gente aposenta esse camarada com o mesmo salário. Então nós precisamos de uma reforma política. E lá está um salário. Nós precisamos do salário, né? Nós precisamos Eles que dão o próprio aumento. Queria uma reforma política, precisamos de uma reforma também do judiciário, no caso específico o STF, estabelecendo mandato, que possa ser magistrado de carreira, para ter uma pessoa confiável, que não venha um advogado do PCC. Que a gente vê, ele nem pode pegar. Né? Que teve um que foi do PT também, né? Então, esses são problemas que nós temos que resolver. Agora, nós podemos resolver pela eleição agora. Pelo bem. Usar as Forças Armadas, como falo, nós que temos origem da Força Armada, vai tornar um desequilíbrio da sociedade. Vai criar um problema que pode ter consequências graves. O próprio presidente falou que isso aí é nós não queremos essa intervenção. Nós queremos sim resolver o problema do Brasil com as eleições. E aí entra a eleição do nosso presidente, que vai fazer a mudança suave dentro das linhas, do nosso governador, principalmente dos senadores que têm poder. Se nós tivermos maioria de senadores, nós com certeza vamos conseguir abrir CPI que são os contrapesos. O Senado ele finca o pé e consegue.
Então, esse é o lado. E claro, deputado federal e estadual. A gente vê a dificuldade que vai ter se não tiver maioria. Na Assembleia, ainda é uma casa só para o governador, mas o Bolsonaro tem duas. A redução do ICMS combustível, ela foi aprovada na Câmara em setembro do ano passado. Entrou em vigor agora em agosto. Por que ela não foi aprovada? Porque o Senado sentou em cima, porque dizia, não, isso aí politicamente é bom para o Bolsonaro. Nós não vamos votar. Então, não vamos votar porque o presidente pode se beneficiar. Não estavam pensando na população. Não no país. Como nunca pensam, né? O que a gente quer dizer é isso. Quem está ali tem que pensar na população. Sim. Tem que trabalhar por ela e não trabalhar por seu interesse de prejudicar ideologicamente outro cara. Não, Então, essa campanha é tá o sendo um Senado. show do que faz bem pro cara, vamos tirar. O Senado, poxa, tá ali uma reforma do imposto de renda da pessoa física, que nós já votamos ano passado, para passar para 2.500, a alíquota base é 1.900. O Senado não votou também para não deixar. beneficiar o presidente. Ô, Coronel, falando do STF aqui, vamos lá. Teve assim, pra mim, as 3 principais profissões do Brasil, né? É médico, professor e Forças Armadas. Pra mim, né? Aí, um projeto de lei do piso salarial da enfermagem passa pela Câmara de Deputados, passa pelo Senado e o presidente sanciona. Aí vem um ZGD lá do STF e fala assim, não, eu não concordo. Um cara barrando 582 pessoas, né? Vamos botar todo mundo, né? Que representam uma... 585 pessoas, arredondando, quebrando toda uma população. Isso. Aí vem um cara e fala assim, não, eu não concordo. E derruba esse piso. Não tem como desderrubar esse... Só que né? quando o cara faz uma coisa dessa, ele pega lá dentro assim, ele fala assim, ele também tem uma lista, tá? Ele tem um papelzinho igual de vocês aqui. Ele pega... Quem representa quem? Pera aí só um pouquinho. Deixa eu lá, vou dar uma taquarada lá naquele deputado federal lá de Santa Catarina, aquele coronel Armando lá. Pô, mas não tem nenhum processo dele comigo aqui. Ele sabe o chão que ele pisa. Aham. Tu entendeu? Grande parte daquelas pessoas lá dentro lá estão na unha do... Estão na gaveta. Estão na gaveta do STF, estão fodidos, falar bem o português, claro. Eles Não, com o rabo preso. estão com o rabo preso, estão amarrados lá A dentro. grande maioria. A grande maioria. Né? A grande maioria. E detalhe, em várias outras esferas também, não é só... Sim. Tem gente ali esperando ir pra ascender para uma instância superior, mas daqui no estado tá levando bola nas costas aqui fudido. Não é só lá. Então o cara ele se sente na liberdade de fazer isso, sabendo que ninguém vai fazer nada. E as ações Entendeu? também, eu queria falar do piso dos enfermeiros. É justo, merecido, mas o projeto de piso salarial dos enfermeiros entrou no Senado no ano 2000, do Fernando Henrique Cardoso. 2000. Demorou um pouquinho. Aí passou 2 anos do Fernando Henrique, ninguém teve interesse em botar para frente. 8 anos do Lula, ninguém teve interesse em botar para frente. 6 anos da Dilma, não teve interesse em botar para frente. 2 anos do Temer, não teve interesse. Bolsonaro. Quando puseram? No meio da pandemia, onde tem dificuldade de recursos. É justo, é merecido, mas a gente tem que ver, aquilo não foi para beneficiar o enfermeiro. Foi encostar a faca no Foi para chegar no presidente e aprova. Então, e é justo o enfermeiro, temos que ver recursos, e isso vai estar sendo feito pelo governo, mas não cabe ao STF parar isso agora que andou. Mas barrou. Mas, barrou, eu sei, mas estou querendo. Mas isso deveria ter partido no ano de 2000, quando o FHC era o presidente, que a proposta entrou ali. Não, os caras não querem Então, nada que vai não parecer ser legal. Então, que vai ajudar o que o cara. acontece é só para criar, eu digo, muitos de nós, não nós, eu tô falando eu, trabalham para prejudicar o governo Bolsonaro. Dia e noite tem estratégia para prejudicar na verdade- narrativa e tudo. Na verdade, sim, Coronel. Hoje nossa política tá polarizada. Né? Hoje nós não temos uma terceira via. Vamos falar de política mesmo, né? Vamos citar nomes aqui. Então, hoje é Bolsonaro e Lula. Né? Os dois candidatos aí, é isso aí. Marçal. O Lula, o Ciro Gomes vem numa terceira via, mas muito lá embaixo, enfim, né? E hoje, o que eu vejo de errado lá tanto na Leste quanto na Câmara de Deputados é o quê? Quando alguém manda um projeto, eu vou olhar assim, o projeto é do PT. Não vou ler. Não, o projeto é do PSL, não vou ler. Eu leio, cara. Não, eu não tô falando que tu não lê, tô dizendo, numa sua grande maioria, né? Porque assim, tem um projeto, eu falo isso pra todo mundo, tem um projeto do deputado do PT que foi que as crianças de autismo podiam ter RG, né, documentos. Cara, fantástico projeto. Não importa de quem foi, porque eu não tô olhando a bandeira, eu tô olhando o projeto. Então, vamos ler o projeto. Não, eu sou do PT, tu é do PSBL lá, beleza. O projeto é legal, vamos apoiar. Não, vou apoiar, porque daí ele vai ganhar voto depois.
Hoje, Vai ajudar ele, vai beneficiar ele. Hoje nossa política está muito dividida. Porque se o Lula entrar, Deus queira que não entre e nunca mais apareça, vai ficar 4 anos a direita mandando pau no Lula. Não vão querer que o Brasil vá para frente, na sua grande maioria. Se o Bolsonaro entrar, que Deus abençoe que isso aconteça, vai ficar 4 anos a esquerda malhando pau para derrubar o presidente. Então, assim, não se une as bandeiras em prol do Brasil. Se divide as bandeiras para derrubar o Eu vou te presidente. falar assim, existe assim, olha, uma coisa que é uma condição utópica. É você pensar... Não estou sendo radical, por favor. É você pensar que consegue trabalhar com a esquerda. Você não consegue trabalhar com ela, porque você tem princípios morais que te norteiam. Espera aí só um pouquinho. Eu vou conseguir trabalhar com alguém que de forma explícita fala: mata uma criança no ventre da mãe. Cara, eu levanto a mesa e vou embora. Você entendeu? Não tem meia piroca quando você vai, bota só metadinha. Não existe isso. A gente tem que falar o português bem claro. Você sabe que alguém teve a campanha financiada pelo tráfico de drogas. Tem como tu compactuar com um cara desse? Não tem negociar, não tem como negociar. Não tem cara. negociar, Não você dá. não tem. Tá, mas vamos supor, se o Lula ganhar. Cara, Ele vai ter um baita trabalho. Eu vou te falar, se o Lula ganhar, eu vou ser bem sincero mesmo. Eu consigo assentar tijolo, velho. Tá? Eu sei fazer isso. Eu sei que se colocar o Coronel Armando lá, cara, tu vai dirigir um caminhão agora. Ele vai lá, em 5 minutos ele vai de noite, eu conheço o militar, é papirão, ele vai olhar o manual lá da carreta lá, e no dia seguinte tá dirigindo. Agora você... Enzo. Aqui. Tu entendeu? Nós vivemos numa geração que foi preparada para se ferrar. A geração de vocês estão na média dos 30 e poucos anos. Sim. Vocês não foram preparados para se ferrar, meu irmão. Tô falando a verdade. E os de 15, muito menos. Se eu falar pro meu filho que tem 15 anos para fazer o que eu fazia quando ele tinha a minha idade ali dentro ali, eu vou colocar ele numa UTI com soro no braço. Só o simples servir o exército. Se o simples servir o exército. Hoje em dia você vai servir o exército, é um domingo no parque. Sem dinossauro. Eu vou te falar, quando eu servi em 90, eu ia pro campo, eu ia com medo. Ué, mas era normal? O maluco, e detalhe, o cara falou assim, proibiram, eu lembro ainda, o Coronel Agostinho Monteiro Melo. Chegou rindo, proibiram a sugação, só de mim pra baixo agora, tá, gente? Bom, o cara era o mais antigo. Entendeu? Não? Os caras não sobrevivem à realidade de um país passando por uma crise. Nós não sobrevivemos hoje a uma realidade de uma Venezuela. Nós vamos sobreviver. Talvez os mais rústicos sobrevivam. Aham. Mas os mais fragilizados ali, e detalhe, aqueles que não conheceram as amarguras e agruras do que é uma crise, esses caras não vão conhecer. Vai começar. Teve muito índice de suicídio. Mas se na você China, tirar o cara. telefone da mão de um jovem hoje, tu matou ele. Mas você acha que a população entrega a faixa pro Lula? Cara, se minha avó tivesse rodas, ela seria um bonde. O se não existe. Entendi. O não existe de poder... Cara, eu tô falando, eu sou convicto naquilo que falo. Você olhou as manifestações de 7 de setembro. Mas indiscutível. Tem como falar se o Lula ganhar? Não tinha ninguém pedindo voto pra esquerda. Não tinha ninguém, eu não Nenhuma conheço bandeira ninguém. vermelha, Eu não vou tinha falar uma ninguém. coisa pra vocês. Eu quero que vocês coloquem nos comentários ali dentro ali. Qual dos ouvintes, qual daquelas pessoas que estão nos assistindo, dos espectadores, telespectadores que estão nos assistindo ali, que foi vítima de uma entrevista? Eu nunca. Eu não gosto de ninguém. Eu não gosto de ninguém. Cara, quem que foi entrevistado, cara? nunca Eles estão participei. entrevistando Não, quem? mas assim, ó. Eu fui convidado, aí quando eu disse a minha idade, eles cortaram. Cortado. Não, mas é Quando que. eu falei que não, Acho que vota no Bolsonaro. Quando ligaram pra mim e eu falei que também tenho 50 anos de idade e sou de Santa Catarina, tá muito baixo. E desligou? Claro. Então eles dirigem. Mas isso que o Lima falou é uma verdade. Eu acho que nós não vimos aí Não viu? a esquerda na rua, mas só ela está presente nas pesquisas. Só na pesquisa. Só em pesquisa fraudada. Mas isso é muito legal, sabia? Eu gosto muito disso, de ver esse movimento, assistindo o jornal e tudo mais, as notícias principalmente dos grandes panfletos de notícia aí, dos grandes veículos de comunicação, porque é quase que um favor que eles estão fazendo, sabe? De mostrar, revelar a verdadeira face e a ideologia que existe por trás de pesquisa, por trás de posicionamento de... Porque, cara, você pega grandes veículos, tipo, vamos citar, não tem problema nenhum, porque eu não tenho interesse em trabalhar lá, a Globo.
Cara, eles sempre se consideraram ser apartidários, imparciais. Eles sempre vão falar que... Enquanto tava ganhando dinheiro, né? E sempre vão falar que no impeachment da Dilma eles não eram de esquerda, como é que agora são, não sei o quê. Só que dos últimos 4 anos pra cá tem ficado evidente o posicionamento deles. E é bom pra população saber que a pauta da Globo é progressista em tudo que faz, em todo o conteúdo que faz, desde o entretenimento até o jornalismo. É progressista. Sempre vai ter viés progressista, as pautas ideológicas progressistas, sempre vai ter. E eu falo assim, cara, vocês acham que vocês estão tentando atrapalhar um negócio? Vocês estão atrapalhando? Primeiro que a base do presidente caga porque esses caras falam. E se vocês falar pra fazer, eles vão fazer o contrário. E segundo, que, cara, é muito bom, a gente quer saber quem vocês são de verdade. E esse é um dos motivos de eu trazer todo mundo, a maioria dos que eu consegui trazer, dos candidatos aqui de Joinville. Porque tem muito candidato nessa eleição, até quando surgiu a ideia de eu trazer, não fazia ideia que ia ser tanto. Mas a minha ideia é justamente dar o microfone, porque eu acho que o fio desse microfone é capaz de enforcar um cara sozinho. Tá, beleza. Você vai ver um candidato da frente que fala assim, eu não quero e não preciso de voto de maconheiro. Tá aqui na tua frente. Não vai ter. Não é meu público. Eu não vou representá-lo se eu estiver lá e tenho certeza que o Coronel Armando também não vai. Boto minha mão no fogo. Vou falar, eu não preciso de gente abortista apoiando a minha campanha, nem a campanha do Coronel Armando. Não é nosso público. O nosso público, vou falar bem a verdade agora, é você tá gravando de dia. Ou tá cuidando do filho em casa, ou tá dentro da empresa nesse exato momento. Não tá dormindo até o meio-dia e nem preparando para poder ir vender droga de noite. Não é o nosso público. Isso é democracia. Eu também tenho o direito de falar isso. Assim como tem eleitor que fala, eu não gosto desse tipo de política, eu não gosto de política. Eu também tenho eleitor que eu detesto. Tá bom? Perfeito. Sabe, eu não quero nem... Lima, eu vou votar em ti. Eu falo, obrigado, não precisa. Vai procurar um cara que defenda as suas pautas. Sim. Assim, tu falou de mídia, né? E tenta. Tem? Eu gosto de dar o brioco, beleza. Tem cara lá que é especialista. Não, tem cara que só trabalha com isso aí. Mas o cara foge, né? O cara foge daí, né? Aí o deputado que é eleito foge, né? Mas assim, ó, a gente falou da Rede Globo, né? Nós elegemos o presidente com um orçamento declarado, não sei, porque isso vai ter entre linhas, enfim, de R$900 mil com celular, rede social. Né? Que agora eles estão atrapalhando bastante. Mas assim, o que acontece? Vamos lá. O negócio é, a Globo, até o governo Dilma, vamos supor assim, ditava o Brasil. Depois que a rede social, WhatsApp, Facebook, Instagram, né? Perdeu a força. Perdeu totalmente a força. Porque hoje... Ele dava notícia, agora eles dão opinião. Porque hoje o cara ele mora gente, não desmerecendo ninguém, mas o cara prefere morar num barraco com 4 tapumes e ter um iPhone do que ter uma casa boa e ficar sem celular. Então todo mundo tem celular, todo mundo tem internet hoje. Qualquer lugar tem. Tu vai num lugar, faz check-in, tem internet. E o cara acompanha ali as notícias. Onde as fake news rolam, onde as notícias rolam. E então a Globo perdeu muita força. Nas narrativas de entrevista que teve com os presidentes, toda a narrativa do Lula foi quebrada. Nas redes sociais. Sim. Né? Mas o Datafolha fala que o Lula tá em primeiro lugar. A Folha de São Paulo fala que o Lula tá em primeiro lugar. Só que eu não vejo ninguém. E aí tem um monte de vídeo que a gente recebe nas redes sociais que diz... eu voto no Bolsonaro. A pessoa foge. Por quê? Totalmente induzir pessoas no Nordeste. Mas no Nordeste tá a maioria do Bolsonaro. Desce no aeroporto, Lula e Bolsonaro. Quantas pessoas vão receber Lula? Quantas pessoas vão receber Bolsonaro? O pai de Felipe fez uma boca de urna violeta. O pai ficou 67 dias viajando pro Nordeste de motorhome. 67 dias lá no Nordeste. E ele falou, meu filho, 80% é Bolsonaro. No Nordeste. Uma fake news do bem? E outra quer fazer fake news no meu programa? Mas outra coisa que você vê. O que isso revela? O viciado tem síndrome de abstinência. Sim. A televisão está com síndrome de abstinência. Sim. O Bolsonaro não pagou a Rede Globo. Enquanto ele pagava, os governos pagavam, a Globo era a estatal. A única estatal que dava lucro era a Globo. Sim. Com dinheiro público, porque todas as outras do governo PT deram prejuízo, mas a Globo ganhava o que uma estatal ganhava. Quando o Bolsonaro tirou isso, ele ainda fez acabar o negócio de PJ, pessoa física, ele fez aquele pessoal ser uma pessoa mais normal. Então é isso. E o Bolsonaro é muito inteligente, eu queria falar aqui, da manifestação. Muita gente criticou quando ele falou, vamos fazer na praia de Copacabana. Por que na praia de Copacabana? Porque na praia de Copacabana ele comparou ali o que a Globo noticia. 3 milhões de pessoas no Réveillon da praia de Copacabana.
1 milhão de pessoas na marcha gay lá, na parada gay. Aí você mostra aquele público lá, e Bolsonaro agora tem fotos e fatos, 62 mil pessoas em Copacabana. Olhem as duas fotos. Então isso, Bolsonaro foi inteligente. Muita gente gorda, que daí E ocupa aí muito espaço. vem um ministro, 62 mil pessoas ministro do TSE que impede que mostre as imagens. O Bolsonaro vai abrir a Assembleia das Nações Unidas dia 21 de setembro. E ele vai falar do bicentenário da independência, de toda a história do Brasil, vai ser tranquilo. Houve um 7 de setembro muito calmo, ninguém agrediu ninguém. Aqui mesmo foi uma lindo, viu, festa, foi uma festa, e o Bolsonaro vai falar. E ele tem que mostrar as imagens do que aconteceu desse apoio, mesmo que venha a ser multado pelo TSE, ele tem que mostrar essas imagens, porque ali mostra uma coisa que a gente já sabia. Nas motocicletas sempre encheu, mas a motocicleta era localizada. Agora o Brasil encheu. A grande diferença Comprou a ideia, agora né? Comprou a é que ideia. o Brasil inteiro mostrou que apoia Bolsonaro ao mesmo tempo. E agora a esquerda não quer que passe essas imagens. Sim. Porque ali é claro que tem apoio. E não dá para fraudar uma pesquisa quando você olha tudo aquilo. Então, o Bolsonaro, nós temos que estar 21 de setembro, daqui a uma semana, vendo a abertura da Assembleia das Nações Unidas. Convido o pessoal a assistir o Que dia que vai ser? do 21 de setembro. 21 de setembro, O presidente vai fazer, vai ser transmitido pelas televisões. Com certeza, a imprensa brasileira vai criticar, mas a imprensa mundial e Vai o mundo postar vai só os mudar de cortes. opinião. Vai postar só os cortes. Então, o que eu quero dizer, a quantidade de pessoas na rua tem que ser mostrada para o mundo, para não haver fraude nessas eleições, que a gente tem dúvida da fraude. Então, é importante que isso seja mostrado. Era isso que eu queria falar sobre Eu acho muito interessante. O que você quer? Larga aí, tua fake A news. fake news do bem. Minta que amanhã o Bolsonaro vai estar aqui em Joinville. Compre capa de chuva, compre Coca-Cola, põe tudo no teu fardinho e vai lá pra frente do aeroporto, vai vender tudo. Já parou pra pensar nisso? Não? Ah, é verdade isso? Leva o teu churrasquinho. Eu tô falando. Mas é verdade que Não vai sair? espalhe uma fake news. Amanhã o presidente Sim. Bolsonaro desembarcará em Joinville. Falta outra, diga que o Lula vai estar aqui. Aí você vai lá com ovo, com pedra, então vai vender também o teu produto. Não, também não. fake news. Não. Veja como é que vai ser. Vamos fazer uma medida aqui. Mas aí eu discordo de jogar ovo no Lula, porque o ovo pode virar alimento pra quem não pode comer. Aí eu discordo de jogar podre, ovo. se quiser. Não, Pedra, cascalho, sei lá, ferro, pedra. Mas tô dizendo, se você fizer isso, vamos, igual eu falei. desce o aeroporto, desce dois aeroportos, os dois. Aham. No mesmo dia. O aeroporto, depois ver como vai ficar. Não, mas faça de brincadeira. Eu vou espalhar uma fake news aqui. Eles não precisam estar lá. Amanhã o Bolsonaro vai estar 8 horas no Ele não aeroporto. estava aqui. Eu vou te falar, você vai ver o que vai acontecer. Ele não tava aqui, cara. Ele não tava aqui dia 7 de setembro. Ele tava aqui? Não tava aqui. tava. Olha, Cara, Mutirão. aqui tinha muita gente, cara. Muita gente. Eu ainda tava indo lá pro 7 de setembro e aí eu fui pela a merda de ir pela Beira-Rio, né? Porque eu sabia onde é que o negócio ia ser. Tava indo sentido Zona Norte, certo? E o negócio tava vindo pela outra faixa da Beira-Rio, sentido centro. Cara, eu fiquei parado no trânsito. E detalhe- Nossa, o que eu vi de passar de gente, E cara. detalhe, vou te falar, Indo que- é muito difícil estruturar um evento desse, tá? Porque vou te falar, No Brasil inteiro, esse né? é o segundo santinho que eu troco aqui atrás aqui, porque ele vai ficando branco, que tu tá com a mão aqui atrás aqui, né? Também já tô no segundo. No segundo santinho aqui, porque ele vai ficando branquinho aqui, que é você convida pessoas. Você tem que convidar pessoas que convidam pessoas. Você tem que ir falando. Muitas pessoas, Lima, não vai ser proibido, não vai ser. Porque você também, a nossa grande força está nas tiazinhas do Zap. Elas também têm as dúvidas, os medos dela. Tu tem que tranquilizar. Não é um negócio só de fala, não é um robô que trabalha, tá, gente? Não é um robô que Eu trabalha. sou robô. Eu sou robô, não. Não é isso. Inclusive, o Instagram tá. Inclusive tem uma tirinha minha com aquela mão do Exterminador do Futuro, né? Aí eu falo, quando a esquerda me chama de robô, como eu me imagino? Pô, foi bem feito, obrigado. Rodou pra caramba. Quando a esquerda me chama de robô, eu me imagino daquela forma. Cara, e assim, ó, o Instagram, o WhatsApp, principalmente, eles estão batendo forte nessa fiscalização nos filtros disso, assim. Então, quando chegar o resultado das urnas, vocês não vão poder contestar as redes sociais dessa vez, porque o filtro tá instalado, galera. Só que pessoas de verdade não tem como mexer, cara. Não. Tá ligado? Não tem como vocês segurar as tiazinhas de verdade. Os robôs, beleza, vocês querem, deve ter mesmo gente que vende tudo, né? O pessoal não tem o que não venda Não, hoje em mas dia. ele é facilmente detectável. Mas agora tem filtro pra caramba. Eu tenho porque a minha comadre foi bloqueada. Ela trabalha com vendas. Foi Hoje, pra bloqueada você- porque ela disparou mensagens tipo de venda mesmo pra contatos que ela não tinha salvo na agenda. Os caras bloquearam ela. Tem dispositivos que sim, você tem que mandar, você tem que pedir autorização
informação para a pessoa, olha, eu sou o José, Aham. eu posso conversar com você? Se sim, clique sim, se não, clique não. Primeiro você tem que fazer isso, depois você tem que cadastrar o nome dessa pessoa Sim. para poder daí criar uma lista de transmissão. Senão não vai. Senão não vai. Então, assim, olha, falar que isso aqui também vai mudar o mundo, não é? Não. O que vai mudar o mundo é a nossa forma de pensar. É começar a subir o degrau, olhar mais longe quando você está perdido, né? Você tem que ir num lugar mais alto para mais ou menos se localizar. E quando eu falo subir e ir para um lugar mais alto é estudar. É falar, peraí só um pouquinho, pô, Se Porque- informar, né, mesmo? se informar, cara. Por que eu vou votar num cara que tá respondendo por corrupção? Foi condenado. Foi condenado, cara. O Carlos Moisés da Silva ia botar um cara com 10 anos de condenação por corrupção, Operação Fundo do Poço. O Milton Titon, lá de Campos Novos, ia colocar na Secretaria de Agricultura. Já é um requisito para você não colocar o cara Não, lá. já puxa a ficha do cara. Não tô nem falando mal do cara. Ele, porque não precisa, ele mesmo já faz esse trabalho sozinho. Uhum. Não é verdade? Então, assim, começa a estudar o currículo do sujeito. E como no início da nossa conversa, o Coronel Armando foi muito feliz, é a apresentação de currículo, cara. Sim. Você vai colocar lá, a não ser que você tenha um centro de recuperação aí, tu vai aceitar todo mundo. Uhum. Mas Né? não é, política não é isso. Não, tu não tem um albergue, Aham. nem um centro de recuperação. Você está ali né? Você está selecionando pessoas que vão representar a sua voz. Aham. Ah, beleza. O cara tava na cadeia, o cara levou um monte de pau, foi processado, mais 15 processos, tá pagando. Um cara que cruza que nem um cachorro, uma cadela dentro de uma sala de um prédio público, cara. Uhum. Deixa se filmar com aquilo e espalha. Esse aí é o nosso candidato a governo do estado. Cruzando como um animal dentro de um prédio público. Uhum. Eu não sou puritano de forma nenhuma. Duvido que nessa mesa tem algum puritano que, meu Deus. Que... Eu sou. Ah, tá. Tu tem cara mesmo, cara. Que a gente primeira pedra, né? Todo mundo gosta de mulher, isso é normal da natureza do homem, mas o lance ali não é o que ele fez, é onde ele fez e que horário que fez. Uhum. Isso é mostrar desrespeito ao local de trabalho dele, é mostrar desrespeito ao local onde que é subsidiado com dinheiro público. Uhum. Tá vindo aí. E fundão eleitoral? Cara, o fundo eleitoral, me perguntam disso, eu vou te falar, da vez passada ali no 17, ali no Na primeira eleição, na primeira. Cara, nós não tínhamos nem a possibilidade. Aí eu quero deixar bem claro isso aqui, gostaria até que alguém que estivesse assistindo replicasse. Faz o- Hoje, pode fazer até o corte depois, União Brasil. Por que hoje a União Brasil é dono do maior fundo eleitoral da história? Porque em 2018 nós temos o dever de casa. PSL, né? Porque se uniu ali os deputados que eram do PSL com o... Como é que é o nome do partido? Com o DEM. Só que o PSL elegeu gente pra cacete em 2018. Muita gente, muita gente. 53. Intel E o Frota. fundo, Ah, Frota, Joyce eleitoral, o fundo eleitoral é por número de deputados federais. Por isso que tem partido que tá cagando se vai ter governador, se não vai ter, o que você. Ele quer deputado federal para poder ter dinheiro para recurso. Beleza. O Coronel Armando, o Sargento Lima, nós colocamos armas e munições no bolso, no coldre e no cinto do União Brasil. Se eles têm esse dinheiro todo lá, é porque a gente fez o trabalho nosso em 2018. Uhum. Agora, beleza, você quer que eu suba no ringue? Punho nu, mão vazia, e do outro lado, um cara com a motosserra, o Jason lá do Sexta-feira 13, com mais um fuzil a bandoleira, Escudo. um escudo balístico. Uhum. Aí, beleza, eu vou entrar aqui dentro, aqui, de novo, no semáforo, aqui, pagando santinho, sentando, fazendo meu podcast da minha cidade, e o outro cara com um helicóptero jogando santinho em cima da cabeça das pessoas. Não vou te competir como? Beleza, se eu trabalhei para esses caras ter o fundo eleitoral e hoje o meu partido me dá a oportunidade de ter fundo eleitoral, eu vou usar. Eu não vou entrar no campo desarmado, cara. Principalmente porque eu sei que eu tenho que ganhar essa guerra. Uhum. Eu vou estar me comportando como um imbecil. Primeiro que lá fui eu que armei os caras, porque em 2018 nós trabalhamos para esses caras ter esse monstro desse fundo eleitoral hoje. Fui eu que armei ele, o Armando armou, todo mundo que passou pelo PSL não pode deixar. Bolsonaro? Bolsonaro armou ele. Bolsonaro que botou o dinheiro no bolso do União Brasil. Agora eu vou pegar de novo e nós vamos lá com a cara, a coragem, só com as marmitas de novo na mão e vamos pra guerra lá dentro? Não tem. E, pra conclusão, falar bem claro mesmo. O fundo eleitoral, lógico, o Lima também tem raiva do Novo. Não é que eu não tenho raiva do Novo, tá?
Eu admito até a existência dele. Mas o plano deles dá certo até a segunda página, no meu entendimento. Mas é um partido político, tem que ir dos caras. Eu não uso fundo eleitoral. Mas eu vou te falar uma coisa, eu tô querendo saber quem que é o tarado que vai me dar 100 conto de presente. Do nada. Por que eu daria 100 mil reais? O Armando é lindo, tem um olho azul, vou dar 100 pau de presente pra esse cara. Eu questionei eles aqui sobre isso. Tá, beleza. Eu tenho um podcast com eles aqui. Tá, mas por quê? Por que o cara daria? Porque ele é gente boa pra cacete? Ou porque tá sobrando dinheiro? O sobrando dinheiro não, mas porque... São gente boa. Acredita no projeto? Acredito no projeto. Acreditar no projeto? Tá, beleza. Aí eu te faço... Cadê o papelzinho? Tu furtou um papelzinho aí. Aqui, ó. Sobre o fundo, gente, eu conversei com o Luiz Lima, deputado federal do Rio de Janeiro. E nós votamos contra o fundo eleitoral. Sim. Nossa posição não é essa, mas a arma existe. Luiz Lima é nadador olímpico e nadou 2 Olimpíadas, 1.500 metros, a prova dele. Ele falou, coronel, eu sem fundo eleitoral, eu caio na piscina com um cara igual a mim, no mesmo tempo que eu, só que ele vai estar nadando com nadadeira, com espaldar, com aquele maiô que reduz o tempo, e ele vai chegar, se eu não tiver nada de fundo, nós iguais, ele vai chegar 2 piscinas de 50 metros da minha frente. Porque ele vai ter recurso, a população acha, pô, nós temos que tirar do bolso. Quem não faz o novo tira do bolso, mas tem um fundo de empresários que bancam a campanha deles. Eu não estou defendendo. Mas as pessoas mais pobres só vão chegar se tiver um pouquinho de fundo para representar. Então não é esse absurdo que tem, mas sim dá condições. Você fazer o santinho, que tem um curso das gráficas, tem determinadas coisas, não adianta o Lima se apresentar só aqui, se não for na população que vai decidir o voto daqui a 2 semanas, agora, nessa semana. Quem é o Lima? Tá aqui o Lima, tem os nossos santinhos. Então é preciso que a gente tenha algum recurso mínimo para poder ir. Não é esbanjar recurso, não é nada disso, é coisa faraônica. Mas alguma coisa para equilibrar a eleição. Senão, somente as pessoas mais ricas iriam fazer e os demais não vão ter. E nós vamos defender até a própria extinção do fundo, desde que equilibre a coisa. Então, não é assim como a população fala. Tem alguns mantras que são pegos sem análise com profundidade. A população tem que ver isso. Então, mídia social. Hoje você tem que ter mídia social, mas se você tiver uma mídia social só você aqui, você nunca vai estar fora. Então, há uma necessidade de algum investimento que seja responsável e vai ter prestação de contas, o pessoal vê o que você está gastando. Saco aquilo, cara. Então, assim, não defendendo o fundo, mas ele hoje é uma arma, como o Lima falou. Se eu entrar para uma briga desarmado e o cara armado, a gente não vai ganhar nunca essa briga. Deixa eu fazer um ponto aqui sobre o fundão. Assim, eu entendo os dois lados, entendo o lado do Novo completamente. Sou a favor que tenha mais partido como o Novo, assim, que não use o fundão eleitoral. Só... Meu ponto as regras do jogo são essas. Hoje, as regras do jogo são essas. Hoje você pode usar chuteira, o Felipe que é boleiro aí, pode usar chuteira de trava, pode usar caneleira no futebol. Se tu quer jogar descalço e sem caneleira, é por tua conta e risco. Mas a regra permite que você vá preparado para bater e para apanhar. Então, assim, essa é a regra do jogo hoje. Se mudar a regra do jogo, eu acho melhor. Que mude a regra do jogo, porque assim, eu entendo também que o fundão... do jeito, todo mundo, né? Não, mas do jeito que ele foi criado, o propósito pelo qual ele foi criado não é venenoso. Venenoso é a forma como é usado. É como no que foi transformado. O propósito do fundão é legítimo, é realmente pro cara menor conseguir aparecer e tudo mais. Só que tem outra parada que eu gosto de bater aqui, como o Lima fala, não é só sobre política, mas é sobre o eleitor, é que se você gosta desses candidatos midiáticos que aparece muito, que faz uma campanha, nossa, olha o tamanho, o cara colocou um caminhão de LED lá na esquina, ele deve ser o brabo. Cara, não é isso, bicho, não é isso. Tipo, vocês também estão votando errado, aí vocês ficam viciando esses caras a querer fazer cada vez uma campanha mais faraônica, um carro de carnaval cada vez maior, o cara tem que aparecer muito, tem que ser o santinho mais bonito, um santinho que pisca, o cara tem que ter impulsionamento em rede social, vídeo bem produzido, feito pela Globo, o cara tem que ter um jingle produzido pelo estúdio do Gustavo Lima, com a voz do Gustavo Lima. Cara, aí não tem como. O churrasco que o cara vai fazer para apresentar as propostas tem que ter picanha, não pode ser pão com linguiça. Cara, aí não tem como. Vocês também viciam o maldito a fazer a coisa do jeito errado. Então, quando vocês começarem a votar no cara que não tem dinheiro, no cara que só tem proposta e histórico, talvez se mude o jogo. E outra, os caras querem caricatos. Falar bem a verdade mesmo. Agora vamos lá mexer com o eleitor. Beleza. Tu tem que estar lacrando a cada 5 minutos?
Não, para. Dando uma tijolada assim, meu, agora foi de mestre. Vira youtuber, vira youtuber. Então vira youtuber, vai pra outra carreira. Óbvio, eu não vou cobrar agora que amanhã o meu eleitor fala assim, Lima, tu podia aparecer agora sem camisa. Ficava mais legal pra ti. Ô Lima, você tem que usar uma puta de uma bota ou de um chapéu. Marca, Por que grita. você não tá fazendo de boina igual o Braddock fazia lá no Uma Paraná? face de boina fazendo... Cara, não é da nossa personalidade isso. Não é da nossa personalidade de certas pessoas. Tá fazendo um show, virar uma caricatura, um negócio... O showmício, se não tem mais, né? Não, Era muita Mas grana. aquilo era bom. Pera, mas você quer o quê? Você quer um cara fantasiado, um cara que fale... você pergunta pra ele, pô, fale-me aí sobre a reforma administrativa e tal. Qual que é a dificuldade de votar nisso? Porque tem um grande lobby dos próprios servidores, né? Que vão em cima. O cara fica boiando. Mas é quando tu fala do STF, o cara... Por que esses ministros... Pô, bicho, é coisa copiada. Berrar só. E detalhe, vou te falar, no berro você não leva nada pra frente. Tá? Ser político é um saco, gente. Ser político é um saco desgraçado. Por quê? Porque tem coisas que fogem da sua compreensão. Você tem que dar bom dia pras pessoas no corredor que vai votar no teu projeto. Você tem que ir lá ver quem que é o amigo do relator do teu projeto. Baba ovo. Você tem que chegar e falar assim, Armando, amanhã vai entrar um projeto aqui. Pô, dá uma olhadinha com carinho nele pra mim, passa ele ali. Pô, vamos relatar isso. Você tem que sentar lá e explicar pro relator. Muitas vezes o relator manda a assessoria fazer a relatoria de um projeto. Uhum. Aí tu tem que chegar lá assim, eu posso ir lá visitar você, deputado? Mesmo que seja um cara que tu não goste dele. Ó, isso aqui é bom pra isso, é bom pro país pra isso, é bom pro estado, é bom pro município. Isso vai funcionar desse jeito, tal. Aí você, pô, tem cara que fala assim, tá comigo esse projeto? Não, tá pra você relatar? Vou dar uma olhada. Mas tu chamou a atenção dele, sabe? Então tem horas que você tem que chegar lá dentro lá e não discutir o projeto que ele ia passar e ser votado sem ninguém sabe, ver que foi passado. Que se você levantar a bola do teu projeto à esquerda e o centrão faz assim, ó. Opa, tem preço pra isso aí? Sabe? Então são coisas assim que... É um saco, é um jogo. É um de jogo... xadrez. Agora, se o cara pensar que vai lá pra poder ficar lacrando na frente da câmera, fazendo circo, aí, desculpa, mas aí como eu disse, cada eleitor também tem um candidato que merece. Tem que lembrar disso. Sim. Só pra gente caminhar já pro nosso encerramento desse momento épico, né? Ter vocês aqui pra gente. Essa questão da babação de ovo, ela é a corrupção na política, na sua grande maioria, né? Porque assim, tu tem que implorar pro cara ver o teu projeto pra aprovar. Às vezes o projeto não é bom, mas ele é meu amigo. Então eu vou aprovar pra ajudar ele. Ou o contrário também. Ou o contrário, meu inimigo não vou aprovar. Só que eu não tô vendo o Brasil, igual o senhor falou. Eu não tô olhando o Brasil. Eu tô olhando aquilo que realmente, né? Igual falou do fundo eleitoral. Eu não concordo. Eu era totalmente contra o fundo eleitoral. Totalmente contra. Mas nesse projeto de eleições que a gente tá aqui agora, realmente eu tô com outros olhos. Tem que igualar as forças. Porque assim, eu concordo contigo que eu sou contra o fundo eleitoral, então acaba pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo Pera aí. mundo. Porque assim, ó, eu vou ser candidato a vereador em Joinville. Pô, eu não tenho grana pra chegar ali com, igual os caras fazem aqui, 600, 700 pau. Mas peraí, quanto é que ganha um vereador? Um deputado estadual. Eu já fiz essa conta. Em 4 anos dá 980 mil reais deputado estadual. O cara ganha de salário. Fora os benefícios, né? Mas vamos lá. O cara vai gastar 1,5 milhão, 2 milhões? 5 milhões? Sem explicação. Pode isso, Arnaldo. Não faz nem sentido, Eu né? sou empresário. É que o cara é eu muito- vou o cara tem comprar, muita eu vou vontade de comprar ser isso aqui deputado. a 5 reais. Vou vender a 10. Beleza. Eu vou me dar um retorno. Então, se eu for investir 950 mil, por exemplo, nos 4 eu vou ganhar 980. Então, equiparou, né? Agora, eu vou investir 2 milhões pra ganhar 980. Peraí, a conta não fecha. Mas, enfim. Aí vai ser voluntário em outra coisa, né? Não É. na política. Vamos por hierarquia aqui, né? Sargento depois do coronel. Vamos por hierarquia. Sargento Eu não Lima, faço ideia qual que é a hierarquia. Eu sou reservista. Ó, Eu tô abaixo de todo pé de borracha, aí soldado, cabo, terceiro sargento, Começa com o segundo conscrito. sargento, primeiro sargento, aí tenente, Continua? coronel e capitão. Capitão, coronel. Capitão coronel. Major, coronel. Mas não tem problema. Porque isso não aprende na escola. Eu sei porque meu padrinho de casamento é cabo, da Polícia Militar. Tomei uma Então, mijada o dia que eu fui cantar o hino lá pra pegar minha reserva lá e não sei de quem foi. Se era sargento, sei que ele mijou na minha é só, cabeça. assim, ó, quanto mais estrela, mais medo tem que ter. Quanto mais estrela tiver no peito, mais medo tem que ter. Só isso. Ah, tá. Essa é a regra. Entendi. Sargento, 2 perguntas. O que mais te atrai na política? Tipo assim, tu acorda amanhã e fala, pô, isso me dá um tesão.
E o que mais torei fazer essa aqui é uma bosta. Tirando a esquerda, né? Que não dá pra eliminar. Mas... Mas era o que era a minha resposta. Eu já sabia, mas... Era a minha resposta. Ah, vamos lá, tá. Então não respondi. Mas, o que mais te dá tesão de acordar de manhã e falar, não, eu vou lá pra Floripa, eu vou trabalhar. E agora, pô, isso aqui me... Se desse pra mudar isso aqui, eu ia conseguir a... O que mais torei na política? Olha, pra mim não é sacrifício nenhum trabalhar. Trabalhei minha vida inteira. Né? Hoje o meu trabalho é trabalhar com política. E tudo que eu faço com bastante amor, com bastante carinho. A gente tem um objetivo maior. E se você não trabalha sem objetivos, você vai ser frustrado, você vai ser deprimido. E nós temos um objetivo, sim. E o nosso objetivo não é fazer São Bolsonaro, chegar e permanecer lá em cima lá. Nós temos o objetivo maior, porque se cai o nosso comandante lá na frente, a gente está rezando que tem um subcomandante que tenha a capacidade de assumir aquela função dele e continuar o trabalho. Sabe? Então, o nosso objetivo é o final lá, é a finaleira mesmo. É colocar o Brasil em destaque entre as nações pela dimensão e pela riqueza dele. Nós não podemos estar sentados em cima de uma mina de ouro passando fome. Nós não podemos estar num país cristão praticando atos que vão contra aquilo que a palavra de Deus nos diz que deve ser praticado. Nós não podemos estar num país que tem um solo que, se você enfiar um cabo de enxada no chão, ele vai brotar de tão fértil que é o nosso solo, e ter que discutir políticas internacionais em relação a isso. Ou seja, vai lá Pô, igual eu falei, fiquei muito triste com a história da rainha, tal, pô, morreu, beleza, tal, tudo aqui, vamos falar. Mas ela tem colônias britânicas aí que tem um IDH baixíssimo. Pergunta por que a Inglaterra é rica. O Brasil é rico por si só. Tá? O Brasil não é uma potência, meu Deus, que aquilo, mas ele é rico, extremamente rico. E foi explorado por muitos anos, né? E foi explorado, e continua sendo explorado hoje de forma velada pela Ásia, né? A gente sabe disso. Todo mundo quer. Então, nosso objetivo, trabalhar com objetivo é o que me deixa feliz na política. O que me deixa muito feliz na política é que eu tenho um objetivo. Um dia falar assim, putz grila, né? Que a gente fez parte daquele processo que realmente colocou o Brasil no lugar dele. E todo mundo sabe, pelo nosso potencial que nós temos aqui no Brasil, qual que é o lugar dele na frente do mundo. Uhum. Tá? Se cuida a China, se cuida Estados Unidos, porque o Brasil tá vindo aí. Uhum. Hoje, nossa locomotiva lá na frente é o presidente Bolsonaro. Amanhã troca, vem o outro, beleza, mas a gente vai estar caminhando a isso. Eu não tenho a menor sombra de dúvida. Nós estamos caminhando para ser o país mais próspero, rico e a maior potência do mundo. Do mundo, nada. Ninguém ganha do Brasil em porra nenhuma. O potencial a gente tem. Em tudo. Em tudo. Ninguém ganha desse país em nada. E vou te falar, a política internacional pisa no nosso pescoço por causa disso. Porque eles sabem onde nós podemos chegar. Sabem muito bem. Não tenha medo da China, não tenha medo dos Estados Unidos. Falo para o mundo, tenha medo do Brasil. Porque tudo que nós precisamos, nós temos aqui. Autossuficiência em absolutamente tudo. E detalhe, o melhor povo do mundo. O melhor povo do mundo está aqui. Nós não somos rancorosos, nós não guardamos ódio, nós trabalhamos. Miscigenado, povo inimigo, trabalhador. Não tem inimigo, a gente não plantou discórdia no mundo. Aí a galera vem falar de questão ambiental, eu falei, porra, vocês nivelaram a Europa 2 vezes com duas guerras mundiais, cara. Tem que falar aqui o que nós vamos fazer com o nosso pé de abacate, porra. Vai tomar no cu, né? Aquilo foi transformado num lamaçal pisoteado, corpo, sangue e barro. A Europa ficou isso. E bomba. Aí o cara fala, questões ambientais, vocês não jogaram uma bomba atômica na cabeça dos japoneses lá no Japão em 2 oportunidades? Não brota nem cebolinha mais. Nem cebolinha, nasce aquela merda. Até hoje tem gente sofrendo por isso. E vocês vêm falar do Brasil? Então eles sabem do nosso potencial. O que me dá isso? O que eu tenho verdadeiro pavor na política, pavor, é o que eu tenho pavor em tudo, algo chamado vaidade. Se você não se despir da vaidade, você vai ser mais um na multidão lá dentro, lá daqueles que estão na política por pura vaidade. Isso que eu mais odeio. O que eu mais gosto na política, porque eu tenho um objetivo. Eu sei que eu vou fazer parte de um processo que vai mudar a história do país. E detalhe, daqui de dentro de Joinville eu vou mudar a história do país inteiro. Vou mudar a história do mundo. Vai ser que o Brasil que vai mandar no mundo no futuro. Escreva o que eu estou te falando. Tomara que eu viva pra ver. Vai ver. Tu é jovem, tu vai ver. O Brasil mandando no mundo. Ditando regras. Esse é o medo que eles têm da gente. E o que eu mais odeio na política é a vaidade dentro da política.
Aliás, a vaidade talvez seja o mais escandaloso de todos os pecados. Sim. Então, a vaidade dentro da política. Que ela atrapalha você e o outro. Ela contamina, ela apodrece a alma, apodrece os ossos e vai para frente. Então, o que eu mais odeio, para te responder, é a vaidade dentro da política. Salomão, o homem mais inteligente do mundo, sempre falou, né? Tudo é vaidade. Uhum. Tudo aquilo que corrompe é vaidade. E o que eu mais gosto é porque eu tenho um objetivo. E eu sei que eu vou... Se eu não ver, meu filho vai ver. Fala assim, pô, o Brasil hoje é a maior estrela entre a constelação das nações ali. E a gente vai chegar lá porque a gente tem capacidade para isso. Perfeito. Coronel, e você, cara? O que você mais gosta? O que você mais brilha teu olho na política? E o que você detesta? O que te... Bom, primeiro, como militar, a gente fez um juramento, incorporando o Exército Brasileiro. Vou até ler para você aqui, para você ver o juramento que a gente faz como militar. Eu achei que você tava jogando Free Fire agora. Não. Aqui, ó. Incorporando o Exército Brasileiro, prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades que estiver subordinado, respeitar os superiores de hierarquia, tratar com afeição os irmãos de arma e com bondade e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com o sacrifício da própria vida. Todo mundo que passou pelo Exército fez esse juramento. Eu fiz esse juramento como aluno do CFR, do CNBH, que era o meu serviço inicial, e depois, como oficial, fiz o juramento. O dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria não pode ter prazo de validade. Quando eu fui para a reserva do Exército, eu preciso ajudar a minha pátria. Como o Lima falou, nós queremos fazer o Brasil o maior país do mundo. Mas eu parei, fui para a reserva e busquei ajudar num outro campo. Nós trabalhamos num campo totalmente diferente, um campo muito mais difícil do que o campo militar, mesmo ele policial, é muito mais difícil trabalhar. A população acha que as coisas são fáceis. Por que vocês não fazem isso? A pergunta é por que vocês não fazem isso? Porque o sistema ele é muito travado. Você, às vezes, não tem apoio, tem que negociar. Tem gente... O tempo político é muito diferente do tempo cronológico. Nós temos um tempo para encerrar o programa aqui, mas o tempo político não. O tempo político ele só ocorre a hora que o interesse individual está pronto. Então, a hora que o interesse individual é atendido, seja com cargo, seja com uma emenda, aí está pronto para votar. E isso não é o interesse da população. A população quer aquela situação. Quem tem pressa, quem tem fome tem pressa. Nós precisamos entregar mais rápido as coisas. Uhum. Falei do PL dos enfermeiros, era de 2000. Ele foi aprovado agora em 2022. 22 anos. Quer dizer, o enfermeiro não precisava desse PL antes. Então, o que eu mais detesto é o tempo político. Uhum. A gente tem que cumprir missão. O militar é muito feito para moroso, cumprir missão. E esse tempo político é atender interesses de quem não está pensando na população brasileira, está pensando no seu interesse pessoal. Então, o que eu mais detesto, o que eu vejo que me trouxe para a política, primeiro é acreditar no presidente Bolsonaro. Acredito que a gente tem que ter uma liderança, um farol que vai nos levar lá para frente. Então, o presidente Bolsonaro. E segundo, algumas coisas que eu vi quando eu comandei no Nordeste. Eu fui no Nordeste, eu participei da distribuição de água na Operação Pipa. Essa distribuição de água é a maior operação de assistência que a gente faz no Brasil. É o Ministério da Defesa junto com o Ministério do Desenvolvimento Regional. Eu coordenei a distribuição de água em 51 municípios do Piauí e do Ceará. Municípios, e a gente não tem ideia do que é a seca. Aqui a gente usa água, por mais que a gente feche a torneira, nós não temos uma ideia de como é no Nordeste, no sertão. A Operação Pipa é para atender municípios em calamidade. Ela é convocada a partir do que o município decretou calamidade reconhecido pelo governo federal, as Forças Armadas vão àquele município, vão na prefeitura, pegam os locais onde tem que distribuir água, aí vão nesses locais, vem um líder regional, tem que ter uma cisterna, verificam a quantidade de pessoas, vão contratar carro-pipa para entregar a água, vão fiscalizar os carros para ver se não levaram óleo diesel, combustível, só pode ter levado água, contrata, faz o pagamento, vê a distância que ele vai percorrer, põe rastreador,
ver os açudes públicos onde pode pegar água, açude particular também, porque a água é um bem da União. Mesmo que eu tenha feito da minha fazenda um açude, se tiver calamidade, a água não é propriedade do dono da terra. A terra é dele, mas a água é da União. A água é? Não sabia. A água, por isso que a gente às vezes está nessa missão, porque olha, meu amigo, infelizmente, mas é para dar para o meu gado. Infelizmente agora essa água vai para a população. Então a Operação Pipa é uma operação fantástica que a gente faz. Eu participei em 2001, no interior do Ceará. Comandando o exército. Comandando uma região do Piauí e do Ceará, e outras unidades fazem. Nós contratamos todos os carros-pipa do Nordeste, todos, atendendo 9 estados do Nordeste, o norte de Minas e o sul do Maranhão, parte do Maranhão. Então 11 estados estão envolvidos permanentemente ali. E quando você começa essa operação, o primeiro dado de planejamento é na cidade, aonde nós temos que entregar água. Você chega ali, recebe os dados da prefeitura e a nossa equipe começa a distribuição. Tem cidade que eu recebia lá, olha, coronel, está tendo um problema, tem um cara reclamando que não está recebendo água. Aí eu ia para a cidade, vai lá na prefeitura e pega os dados que eles mandaram entregar água. Vem a mesma região. Aí disse, vamos verificar agora o resultado das eleições. Tem junta eleitoral e sessão eleitoral ali tem. A gente olhava, a maioria das vezes, aquela região não tinha votado o prefeito. E o prefeito não manda entregar água para quem não votou nele. Nossa, que maldito. E quem paga é o governo federal. Isso é comum no Exército. Eles são no Exército. Comum lá no interior do Nordeste. Então, cria um cabresto eleitoral. Ou você vota em mim, ou você vai passar sede, vai ter que se virar. Isso é um lado. E o Bolsonaro fez a transposição do Rio São Francisco, está chegando água. Agora eu vou falar do que é a realidade da água. A gente, quando está em campo, leva um cantil para passar o dia, mas não vai tomar banho. A população recebe, cada um, 20 litros de água por dia. Cada pessoa, quando você entrega. Por pessoa? Por pessoa. Hoje? Não, quando a gente entrega a água, ela seca. Quando não tem água. Tá. Pensa bem o que você vai fazer com 20 litros. Você vai, primeiro, a sua higiene pessoal. Escovar o dente e tomar banho. Com esses 20 litros de água. Então, você não toma banho e escova o dente como a gente que tem um ralo e a água vai embora. Você toma banho em cima de uma bacia. Na caneca. Na bacia, já toma banho na bacia para aproveitar a água. Se perder uma gota, é algo que você perdeu. Aí você fala de tomar banho, você pensa numa mulher lavando o cabelo. A mulher sempre tem cabelo grande, o homem não. Então a gente toma banho em 30 segundos, 1 minuto, a gente toma banho rápido. Banho de porco, focinho. Não, o militar toma banho rápido. É 1 minuto e olha lá. 2 minutos. Mas a mulher não, toma banho longo, então está consumindo água. A água fica na bacia. Essa mesma água, uma parte foi separada para comida, para lavar, preparar a comida, tem que limpar as verduras, uma série de coisas tem que fazer, arroz, então você usa a água ali. Parte foi para banho e parte ali. Aí depois, essa água, você vai ter que lavar a louça. Não é descartável. Você depois lava a louça em bacia, guarda a água. Depois essa água você vai jogar na tua plantação, porque todo mundo quer ter uma plantaçãozinha. Não tem água, ele tem que alimentar. Se você tiver um animal de estimação, ele tem que tomar água. Se você tiver a sua vaquinha, tem que tomar água. Então, a água é uma realidade diferente do Nordeste do que a nossa. Uhum. A gente é que abre a torneira, toma banho e vai embora. Uhum. Mas lá não, lá é um bem. E eu vi gente roubando a população, não entregando água porque não votou nisso. Escravizando através da água, né? Isso é um lado. Isso acontece no Brasil. Eu tive na segurança das eleições no interior do Piauí em 2002, numa cidade do sul do Piauí, que é uma cidade onde tinha 2 líderes políticos. O atual governador do Piauí é dessa cidade, o Wellington Dias. Em 2002, o Lula ganhou as eleições. Eu não votei. Eu estava lá destacado para trabalhar nas eleições, cuidando de 15 municípios. Mas eu participei de operação ali para verificar se havia fraude ou não. Rodei na casa dos líderes com a tropa, com munição real, com o juiz auxiliar, fui na casa do pai do Wellington Dias e fui na casa de um deputado federal. Quando a gente passa ali, tem acúmulo de pessoas. Eu passei na casa do cara do PT, não tinha tanto problema, nada de assim, e passei na casa do deputado federal. Nessa casa, o Exército, desde Volta Redonda em 1988, e a PM também, tem que filmar suas operações
para não ser mudada a versão pela imprensa. Então eu tinha uma equipe de filmagem. Eu chego dentro da casa, eu encontro uma fila de umas 200 pessoas que terminava numa maquininha de cartão de crédito. Essa maquininha, semelhante a cartão de crédito, ela tinha só 4 números. Tá aqui o meu número, aproveitar e mostrar para a câmera. 2262. O Lima também tem que mostrar o dele lá. 2262. Então, a pessoa chegava nessa fila e era treinada, porque tem muita gente que não sabe nem ler nem escrever. Entenderam? Uma máquina que tem 4 teclas. Treinava 5 vezes. A pergunta é, decorou? Decorei. Então pode votar. E eu aprendi essa máquina filmada e perguntei para o cidadão na fila, rapaz, por que você faz isso com o teu voto? A resposta que eu tive, porque o deputado é muito bom. Depois ele vai me dar 1 litro de leite. Ai, meu Deus. Isso acontece lá em áreas do Nordeste do Brasil. E aí o que é um cara que vai ganhar para trabalhar para você por 1 litro de leite? Você compra de voto. Pior, essa fita eu mandei para o TRE do Piauí. Cópia dela. Eu mandei cópia dela para o TRE do Piauí e chego, 1º de fevereiro, nós tomamos posse como deputados. Você na Assembleia, eu ali. Quando eu estou tomando posse, a gente faz o juramento que vai respeitar a Constituição e tal aqui, a Constituição Estadual. Quando eu estou tomando posse, eu olho para o lado, o mesmo deputado que comprava voto estava tomando posse também. Então, o que quer dizer? Se a gente começou a renovar a Câmara dos Deputados, a Assembleia, não renovou o suficiente, porque tem gente que ainda entra na política comprando voto. Uhum. E por 1 litro de leite, é uma vergonha que a gente faça isso. Então, uma das coisas que me levou foi ter a certeza que eu vou estar ajudando a população sendo uma pessoa honesta. E vamos falar de valores. Honestidade, lealdade, espírito de cumprir missão, camaradagem. A gente faz isso por causa dos nossos valores. E a gente não fazer é não querer mudar e deixar o Brasil melhor para os nossos filhos. Como o Lima falou, como eu falo, nós somos uma geração raiz. Vocês são uma geração mais Nutella. Sim. A Nutella. Querer ofender. Sim. Mas é verdade, mas é verdade. Mas é verdade. Hoje, um jovem aí, pô, não faz o que a gente faz. Eu fui aluno interno em colégio. Hoje não tem mais internato. E o quartel tem internato. Então, com 15 anos, eu estava fora de casa, trabalhando e me virando. E hoje eu tenho, graças a Deus, tenho isso. Meus filhos já têm outra educação. Não é culpa deles, mas a mudança da comodidade acaba fazendo a pessoa não ter aquele rigidez, a rusticidade que é necessária para a gente enfrentar os desafios. Então, eu acho que o que me levou foi querer ajudar o Brasil, porque eu fiz um juramento de defender a pátria, e defender a pátria não é só estar numa guerra ou lutar, é tentar melhorar as condições da pátria. Isso eu fiz, tento cumprir e cumpro, com certeza eu tenho consciência que o meu trabalho é bom, como eu tenho certeza que o trabalho do Lima é bom. É preciso que vocês conheçam para poder escolher lá na frente, comparem aquilo que eu falei, comparem o trabalho, não acreditem em promessa. A gente não pode prometer, nós temos que nos comprometer. É muito diferente aquele que promete do que se compromete. O compromete é ele estar junto. O promete pode não fazer. Chefe e líder, né? Então nós estamos comprometidos com o Brasil para mudar a política, para ajudar o presidente, para a gente ter um país que o país já nos orgulha. Mas a gente precisa que a população conheça o país. Eu vou explorar aqui 2 temas que muita gente vai em cima de ONG. Meio ambiente e questão indígena. 2 temas que nós temos que mexer no Brasil. Eu estava mostrando aqui, nós temos as maiores usinas elétricas do mundo. A primeira é Três Gargantas, na China. A segunda é Itaipu. A terceira é Belo Monte, usina hidrelétrica. A gente reclama da conta de luz. E agora vai ter tilápia lá. Além disso. Mas a usina de Três Gargantas, ninguém nunca na China cobra coisas de meio ambiente. Nem nada, direitos humanos, nada. A China faz o que quer. E ninguém cobra do chinês. No Brasil, tudo aqui é direitos humanos. É o direito dos manos. Dos manos. Tudo aqui é direito humano. Então, na China não se Os vagabundos, né? O meio ambiente lá, eles fazem e destroem o meio ambiente e ninguém fala nada. Aqui no Brasil, nós temos Itaipu, que foi construído no regime militar, como Jupiá, como Tucuruí, a infraestrutura foi feita no regime militar. Belo Monte, que foi feito agora, nos últimos anos, é uma usina
que tem 18 turbinas. É a terceira maior do mundo construída. Porém, você não tem um lago em Belo Monte, como tem um lago de Itaipu. A gente ia construir um lago, foi 40 bilhões de reais para construir Belo Monte, 40 bilhões de reais. Foi indenizado 500 milhões para fazer um lago. Aí a questão do meio ambiente não permitiu fazer o lago. Você tem uma usina de 18 turbinas que você usa uma, que é o rio que passa ali. Aquele rio movimenta. Que o lago estado que é, movimentar. Belo Monte? Belo Monte é do Pará. Pará. Então, o Belo Monte, imagina 40 bilhões jogados fora para lá. E tem lá o regime de águas. Não é que o rio tem... No inverno, ele é mais cheio. No verão, ele é menos cheio. É normal, né? É o normal. Só que, então, nós construímos uma usina de 18 turbinas que podia baratear a energia no Brasil. Pagamos e usamos uma turbina e não vamos usar o resto. Por questões ambientais. Por questões ambientais. E não libera, será? Igual o Porto aqui em São Chico? Enquanto tiver esse pessoal que só defende o meio ambiente, que diz que tudo é destruição, nós não vamos mudar. Então nós temos que discutir a questão ambiental. Na verdade, estão cagando. Não, então, eles querem encher o saco, Mas Maria Silva. falta luz pro camarada, falta água para ver se ele não vai reclamar. É bom de discurso. No outro lado, Os índios. questão dos índios. O Brasil tem 14% de seu território para reserva indígena, nos países que tem mais. O marco territorial da terra indígena é da Constituição de 5 de outubro de 88. 14%. 14% do território. Agora, a esquerda está brigando para mudar o marco territorial, mudar a data. Isso Temporal. é marco temporal. Isso vai acrescentar de 14% para 28% do território Só o dobro. para reserva indígena. E vai dobrar. O nosso agro, que sustenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, utiliza muito dessas terras. Nós temos aqui do nosso lado o Morro da Palha, a BR-280, que não falaram conosco, mas sempre nos cobram, tem uma reserva indígena. Eu não falei, mas esses dois, se vocês se elegeram, vão assustar o outro, viu? Se eu ver o presidente aí de novo nas nossas praias aí e não tiver duplicado aquilo ali, eu mesmo vou atropelar ele pessoalmente lá. Então, o que eu quero dizer? O índio daqui, do Morro da Palha, que é o índio paraguaio trazido para cá, não é daqui. A gente fez aqui, você fez um evento na Assembleia Legislativa que eu participei, parabéns Convidado. por aquele evento. Nós discutimos a questão indígena e questão quilombola. Então nós temos Morro da Palha aqui, que para construir BR-280, indenização para o índio, era em 2013, 68 bilhões de reais. Pro índio, vai fazer o quê? Para o índio. Por que tem que ter essa reserva indígena? Porque o índio tem que caçar e pescar. Ah, eles fazem isso hoje. A reserva De Hilux? indígena, Pode de Hilux? aqui em Santa Catarina, quem é que vê alguém caçar? Se a gente caçar, somos presos. Né? Mas as nossas reservas indígenas são para o índio caçar. A mesma legislação... Estão caçando em rifle, gente. Ele não, eles gastam de iPhone e Hilux. Então, a reserva indígena é isso aqui. Caçando Pokémon. É no Morro dos Cavalos. É no Morro dos Cavalos a reserva indígena. E a gente chega ali e fala, vamos proteger o índio. O índio não quer viver num zoológico, gente. Não, safari, o não. índio quer ter a condição de vida que nós temos. Liga pra Anitta, pra girafa. É um discurso. Então nós temos que enfrentar isso. E o Bolsonaro sempre se posiciona enfrentando isso. Outra coisa, soberania nacional. A Amazônia nos pertence. É nossa. e A pronto. selva nos une. Os nossos antepassados que conquistaram a Amazônia, o general Rodrigo Otávio tinha uma frase. Difícil conquistar e manter a Amazônia, conquistar o território da Amazônia, mas mais difícil é mantê-lo. Porque o brasileiro quer entregar, o brasileiro de esquerda quer entregar a Amazônia Não. e internacionalizar. Não, Brasil não. A esquerda, porque a esquerda não é brasileira. Esse pessoal quer entregar. Muita gente, eu conheço o Oiapoque, conheço o interior da Amazônia, estive na região, atuando na região. O Lima, pelo menos contato ele tem, porque é militar. Muita gente conhece a Amazônia que fala de entregar passando de avião indo para os Estados Unidos. Mas nunca desceu lá, não ficou um dia na selva. Certo. Não ficou um dia. E aí fica defendendo a indenização. Está cheio de estrangeiro lá. O estado de Roraima, que é o estado mais rico do Brasil, as reservas indígenas estão em cima das reservas minerais. O Brasil tem diversas reservas. Nós temos nióbio. Mas quem explora é o índio daí. O índio não, os estrangeiros. O índio nem Ele vem manipulado. Quando ele fala assim, ó, o que você não vê quando passa de avião em cima ali? Você chegou lá, na Amazônia.
Você só vai ver o branco lá de duas formas. Ou o branco é militar do exército que está lá cumprindo missão, ou está concluindo lá cursos, enfim, e beleza. Ou é estrangeiro. Entendeu? É um lugar que você vai e tu vai olhar assim, quem é branco? Ou o branco é o militar, Ou defende ou explora. ou explora. É dois tipos de gente que tem lá de pé de cutis branco. Então, a parte que nós temos que defender isso, eu estou lá para isso. Eu sou da Comissão de Segurança Nacional, e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Tudo que eu posso atuar ali é pela preservação da soberania do Brasil. Se nós não tivéssemos sido tão fracos, nós teríamos a bomba atômica. A Serra do Cachimbo, do Pará, era um lugar que... Eu não estou dizendo que fosse usar a bomba atômica, porque depois de Hiroshima e Nagasaki... Não, mas tem que ter. Depois de Hiroshima e Nagasaki, ninguém usou. Mas todo mundo ameaça. Pode olhar. Todo mundo A tem. Índia faz, o Paquistão tem. Coreia. Israel, Coreia do Norte. A Coreia do Norte. Todos, a Rússia, a China, a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. É que a gente O Brasil tinha que estar nesse núcleo. Porque pelo nosso tamanho do Estado, nós temos a condição de ser o maior país do mundo. Nós temos extensão territorial, nós temos uma população, grande população, pela riqueza que temos. e riquezas minerais. Mas nós não temos. O que nos falta é termos armas para proteger esse país. Nos defender. E nós vamos defender. O nosso poder bélico é fraco, né? Bom, assim, não, comparado com o mundo. Não, não tô falando com não. assim, mas o nosso poder bélico tá escateado, né? Então, nós temos que olhar o Brasil para proteger o Brasil. Não achem que esse pessoal que vem aqui é tudo amiguinho, não. Amiguinho, paz e amor, é só a esquerda. Meu amigo, aqui é para lutar, para defender o Brasil. E é isso que a gente... Minha bandeira jamais será vermelha. E aqui eu e o Lima fazemos. Então, eu queria encerrar dizendo que o meu discurso, perante a bandeira do Brasil, pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial do Exército Brasileiro e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, instituições, defenderei com o sacrifício da própria vida. Eu sei... Selva! Selva Brasil! Mas eu quero dizer, qual é a sua profissão? Eu sou corretor de seguros. Me diga o teu juramento. Ou você que é administrador, ou você que é médico. o meu juramento. Eu chamo a maioria das profissões, o cara não lembra do juramento que ele fez. O militar lembra do que ele fez, porque esse juramento não tem prazo de validade. E por não ter prazo de validade, que eu virei político para ajudar o Bolsonaro e ajudar o nosso país, o Brasil. Bolsonaro fica esses 4 anos, depois nós temos que preparar alguém Paulo para Marçal. que esse país venha a melhorar e a gente tenha certeza disso. Então nós somos um país... eu quero voltar a ter pelo... Este é um país que vai para frente. Vai. Depende da gente. Vamos acrescentar. Depende de você, no dia 2 de outubro, apertar a tecla e dar 22. 22 Bolsonaro, 22 Jorginho, 22 Jorge Seif, 2262 Coronel Armando, 22122 Sargento Lima. Aí você vai estar contribuindo com pessoas que querem mudar esse país. Então eu peço que me conheçam, conheçam a mídia social. Vocês têm 33 candidatos a deputado federal em Joinville. Nós não vamos chegar a se dividir. E tem 57 deputados estaduais. Se aproveitar 10 é muito. Vejam o que vai acontecer se você não for consciente na hora de votar. Perfeito. Muito obrigado, agradeço a vocês aí. Show. Esse homem, vou te falar um bagulho, bicho. Essa feira, né, Felipe? Ô, louco, meu! O cara é bom de fala, viu, gente? O cara é... Se vende. Não, e ele puxa uma conversa na outra ali. Ele é... E o Lima tem medo. Não, o Lima é... Sargento, o Lima dá medo, cara? O Felipe... Ele tô falando em mim, volta. Ei, eu chego... Não volta não pra ver. Acidentes acontecem, hein? Vamos parar. O Felipe chegou e ele falou assim, o Sargento Lima já tá aí. Eu falei, não tá aí, quando ele chegar tu vai perceber. Tu não sabe. Por que eu devo votar em você? Primeiro que eu sei onde tua mulher trabalha, onde teus filhos estudam. O cara começa pesadaço, né? O cara puxa a pistola, tá aqui, ó. Tá aqui o motivo. Ô, Felipe, eu conversando com eles aqui, cara, eu lembrei que eu acho que eu estudei em colégio que era administrado por freiras na minha infância, Por quê? né? Até a 4ª série lá no Paraná, no interior do Paraná. E eu acho que as freiras serviram o exército, cara. Que elas mandavam nós limpar os calçados, tirar os matinhos. E eu vi que o pessoal do batalhão eles também gostam. Tu não pintava... Será que... Pintar não mandava, acho que era o pessoal Concluir, mas mais é velho. curiosidade. Duas coisas que são as duas instituições que mais se espalharam pelo mundo, as instituições que duram e que nunca vão acabar. Porque tem uma metodologia muito parecida. É a Igreja Católica e o Exército. Dependente do país esteja. Eu acho que as freiras serviram. Com certeza. Mas é muito parecido. Tá? Com Se você olhar ali, é muito parecido. Ó, só pra encerrar aqui, eu tenho orgulho de falar isso, que o meu filho tem 10 anos, né? Ele tá indo
ninguém pra sexta série. E ele falou, pai, eu quero ir pro colégio militar. Partiu dele, né? A gente nunca eu sempre estou em colégio de princípios cristãos, né? Mas partiu dele e falou assim, pai, eu quero ir pro colégio militar. Falei, filho, show de bola. Então, ele viu que pra ele é legal, nunca forçamos isso, mas assim, porque a educação que ele vê, né, os amigos dele que estudam lá hoje, ele vê uma outra pegada, né? Então, sou a favor de ter mais colégio militar, o público-privado, eu acho que é um projeto que isso pode levar pra frente e que realmente aqui em Joinville tem bastante aceitação e eu acho que no Brasil inteiro vai ter um bom acerto. Tendo know-how, né? Histórico pra contar. Histórico, né? Tem que sucesso, né? Exato, Sucesso. exato. Gente, muito obrigado mesmo por vocês terem compartilhado aí muita coisa com a gente, ter tirado um tempo dessa campanha que é curta e é corrida. 2 semanas, né? E um tem que correr o estado, outro tem que correr boa parte do estado e ainda visitar a galera porque os dois estão E trabalhando. Né? receber o Bolsonaro, né? E daí tem ainda mais esse esquema aí. Mas assim, gente, muito obrigado por vocês terem aberto tanta coisa aí, compartilhado. Valeu, muito obrigado e por esse tempo. E só para falar, gente, nós somos a ponta de lança. Nós que estamos dentro da Assembleia e na Câmara, nós somos a ponta de lança, o Bolsonaro é a ponta de lança. Mas o que empurra a lança é a população que trabalha por ela. Então, a Joinville é a capital do associativismo. A gente vê aqui a Jorpem, a maior associação de pequenas e médias empresas da América Latina. E vocês aí de trás são importantes, porque vocês empurram a lança para frente. Nós entramos para defender vocês. Então, lembrem disso. A gente depende de vocês. Depende de vocês para poder representar vocês. É isso, Sargento, muito obrigado. Cara, 2262, eu peço voto mesmo. 22122, 22122, 222 Jorge Safe. Tá, nós precisamos de senador, precisamos de senador. Está carente disso aí. Nós temos que eleger o nosso governador aqui, o Jorginho Melo aqui. Como eu disse, é ou não é de confiança? Já deu os 3 motivos, cara. Votou pelo impeachment da Dilma. Na verdade, se você vai colocar o nome dele e a palavra operação no Google, não vai aparecer nada. E em terceiro lugar, lá dentro, durante a pandemia, se comportou muitíssimo bem. Então, meu voto de confiança para ele ali. Peço 2 Jorginho. E, por favor, não aceita materialzinho ali do que. O cara que coloca. Só para concluir, é essa aí. O cara que coloca o materialzinho. Vamos dar um exemplo daqui do Coronel Armando. Tá bem grande o Não, número. o meu não tá. Tá ali, aquele tá lá embaixo ali, o azulzinho ali. Não, O azulzinho não é aquele que você vai tomar para ficar feliz, tá? Não tô na idade ainda, não tô na idade ainda. Tá, não, quando você só use pelo menos como exemplo ali. O cara que fala assim, olha, eu sou bolsonarista, mas o quadradinho do presidente tá vazio, tu é tudo menos bolsonarista, tá? Tá joia? Então não vem passar a perna de jeito. Tenta enganar lá o eleitorado. Aqui, a gente aqui não. Tá? Então você é tudo menos preocupado com o futuro do país. Tem que estar o santinho completo com 2 ali. Tá? Ou 13, né? Vai com o seu presidente, né? Ou meta o pé na bosta de uma vez e vai com Vai o tudo. presidente, vai lá. Assuma o BO, né? Assume o BO ali de ser bandido mesmo e vai votar nos teus, né? Cada um representa um lado ali, né? Eu não curto, mas agora você querer falar, olha, eu sou de direita, sou defensor do Bolsonaro e Saia de cima do muro. sai de cima do muro, que em cima do muro é lugar de pedrada e tiro. Valeu, galera? Obrigado. Valeu. Felipe, mais uma pra conta, meu irmão? Rafa, mais uma entregue, valeu. Direito on fire. Rapaziada. Tá aí os nomes. Então, nós também. Selva, Brasil. Gente, muito obrigado pra Curte, você que comente, acompanharam. compartilhe, né? Isso. Não esqueça. Faça O isso. sininho daquela... E acompanhe nossos deputados e votem em Joinville. Os candidatos de Joinville votem Escolhe- em deputado escolhe estadual, por federal, por Joinville. Isso, eu sei Não, que- eu sei não que joguem eles- foto fora, mas Sei que fique eles em Joinville. puxaram sardinha pra galera de fora daí, mas vamos na de vocês. Eu confio em vocês. Pesquisem, se informem e votem com consciência. Voltamos em breve. Um forte abraço. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Selva! Selva. O Bem Comum é um oferecimento. Dê Valor Corretora de Seguros, protegendo tudo que tem valor para você. Há mais de 30 anos, realizando e protegendo sonhos. Siga @Dê Valor Seguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, especialista em ortodontia e implantes. O dentista número 1 de Joinville. Siga @Tiago F. Luiz Odonto. Lisboa espera por ti, receptivos e tours privados em roteiros diários exclusivos em Portugal. Experiências culturais e gastronômicas é com a Lisboa Espera por Ti. Siga no Instagram, @Lisboa Espera por Ti Tours. Hope Store, roupas, calçados e acessórios. Visite a loja física em Joinville ou faça as compras pelo seu celular. Basta você entrar em contato no direct @Hope Store Oficial no Instagram.
Quer colar a sua marca a um conteúdo bem comum? Então entre em contato agora mesmo pelo @bemcomum e saiba como você pode voar com a gente. Bem em Comum.